Imagina uma IA que lembra tudo sobre você e tudo que você já falou com ela, que te responde direto no WhatsApp e que trabalha enquanto você dorme. E quando você acorda, o trabalho já está pronto. E o melhor, que roda 100% no seu servidor, sem que você precise pagar uma mensalidade absurda para ter esse agente rodando. Isso não é promessa do futuro. O nome disso é Hermes Agent. Ele é um agente open source que aprende sozinho e evolui cada vez mais. Conforme você vai utilizando, ele vai entendendo mais do seu trabalho, conhecendo mais sobre você e se tornando cada vez mais inteligente. É literalmente um agente que cresce junto com você. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre ele do completo zero. Como funciona e como você pode instalar e configurar o seu, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento em programação e nem conhecimento técnico. E para isso eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira, onde eu vou te ensinar o que é o Hermes e como que ele se diferencia dos demais agentes de IA do mercado. A segunda, onde eu vou te explicar como que ele funciona por trás dos panos. E por fim, a terceira parte, onde a gente vai colocar a mão na massa de verdade e instalar e configurar ele numa VPS. E presta atenção nisso, que é o que muda o jogo. O Hermes não fica parado no tempo. Quanto mais você usa, mais ele aprende e melhor ele fica naquilo que você precisa. O seu Hermes de hoje não vai ser o mesmo daqui a um mês. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo, mas antes disso, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Enzo Panarotto e eu sou fundador da Adept, uma consultoria de IA para negócios. Eu já implementei sistemas de IA em mais de 80 empresas, desde gateways de pagamento até prefeituras e algumas das maiores empresas da América Latina. Ou seja, botar IA para trabalhar de verdade é o que eu faço todos os dias. E na minha opinião, o Hermes é um dos melhores tipos de sistema que qualquer empresário pode ter rodando na sua empresa hoje. Porque ele consegue centralizar todo o conhecimento da sua empresa e também grande parte do seu fluxo de trabalho em uma simples conversa do WhatsApp, o que para mim é muito valioso. Porque eu trabalho com o WhatsApp o dia inteiro praticamente. Então se eu puder ter um agente lá dentro que sabe praticamente tudo sobre o meu negócio, algumas vezes até melhor do que eu, e também sabe como eu trabalho, isso com certeza vai me trazer um grande impacto em questão de eficiência no meu dia a dia. Primeiro porque eu não preciso mais trabalhar com 10 softwares separados para ter acesso aos meus dados. Eu não preciso mais ir lá no ClickUp e ver como é que está os status dos projetos, o que os desenvolvedores estão fazendo, ver o meu caixa nas planilhas do Google, nada disso. Eu posso conectar tudo isso no Hermes e simplesmente fazer uma pergunta para ele que ele já consegue trazer essa informação para mim automaticamente. E segundo, que eu posso ensinar cada vez mais ao Hermes sobre o que eu faço no meu dia a dia, como que funciona o meu fluxo de trabalho. Então eu posso automatizar grande parte das minhas tarefas rotineiras através do Hermes. Eu posso solicitar para ele fazer alguma coisa para mim e ele já me traz essa tarefa pronta. E claro que isso é só a ponta do iceberg. Quanto mais a fundo você for na configuração do Hermes, mais você utilizar ele no dia a dia, melhor ele vai ser para o seu trabalho. Então agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para a parte teórica. Primeiramente, eu já quero começar te explicando que nem tudo que você vê é um agente de IA. 90% das coisas do mercado são só chatbots. Eu vou te explicar isso através desse quadrante aqui que eu montei. Aqui a gente tem 4 áreas. Se um agente age sozinho, se ele só conversa, se ele é preso ao dono, então está na nuvem da empresa que é dona do modelo, ou se ele é seu, no caso self-hosted. Não seu diretamente, mas que você pode pegar o código e instalar num servidor próprio. Chatbots são modelos de IA que estão presos nesses quadrantes aqui, que só conversam, independentes de serem modelos fechados ou modelos self-hosted. Caso você não tenha entendido nada do que eu estou falando, modelos fechados que eu digo são o Claude da Anthropic, o ChatGPT da OpenAI, o Gemini do Google, essas empresas que são donas desses modelos, que a gente não tem acesso ao código. Modelos self-hosted, como por exemplo os modelos chineses como o DeepSeek, o Kimi, o Qwen, etc., são modelos que a gente tem o código aberto deles disponível para a gente utilizar e a gente pode modificar e instalar num servidor próprio. Por isso que a gente fala que eles têm o código aberto. E esses 2 quadrantes aqui se encaixam somente como chatbot, porque o modelo de IA em si, seja ele fechado ou open source, de forma bruta, ele não tem acesso a nenhuma ferramenta, ou seja, ele não pode agir. Porque quando a gente pega um modelo de IA, ele por si só não consegue fazer muita coisa além de só completar texto. Então ele recebe um input, recebe uma mensagem, ou um dado, enfim, o que for, e ele responde baseado nisso, baseado no treinamento que ele recebeu. Então ele não consegue receber e tomar nenhuma ação baseada nisso. Ele não consegue pesquisar na internet, abrir o seu CRM, buscar dados de um lead, nada disso. Ele só recebe o input e responde com o output. A partir do momento que você começa a dar acesso a ferramentas, a integrações externas, a ações que esse modelo pode tomar, aí sim ele começa a vir para esse quadrante aqui de agente, em que ele pode começar a agir sozinho. Digamos que você está construindo um agente de atendimento, por exemplo. Se esse agente só responde a pessoa, ele é só um chatbot. Mas a partir do momento que você consegue dar ferramentas para ele, como para qualificar o lead, para postar o lead no CRM, para transferir o atendimento, ele começa assim a se tornar um agente de IA porque ele tem acesso a essas ferramentas. Ele pode começar a tomar ações de forma autônoma. E é isso que diferencia o que é chatbot de um agente de IA em si. E o que muda dessas principais ferramentas do mercado, como o ChatGPT, o Claude, o N2N, o Cloud Code e o OpenClaw?
O ChatGPT, o Claude, etc., eles por si só não conseguem fazer muita coisa além de completar texto, como eu falei. Mas aí sim, caso você comece a ativar as ferramentas deles e dar os seus conectores, eles podem começar a fazer mais coisas. Então, se você conectar um ClickUp, conectar o seu Google Calendário, o Google Drive, enfim, qualquer coisa que você tenha disponível para conectar, ele já começa a vir também para esse quadrante aqui. Mas eu deixei separado só para você conseguir entender a diferença dos modelos de IA de forma bruta, digamos assim, como eu falei, dessas outras ferramentas. Aqui no N8N agora, caso você não conheça, o N8N é uma plataforma para orquestrar automações, automatizar fluxos de trabalho. E nele a gente pode criar agentes de IA, então modelos de IA que têm acesso a ferramentas e seguem um fluxo. Só que o que é o problema disso aqui? Como vocês devem ter visto já em inúmeros vídeos aqui no canal ou no mercado de IA em si. Isso aqui são automações fixas. Você precisa desenhar cada processo e de como que ele vai funcionar. Então aqui a gente vai trabalhar com fluxos muito mais determinísticos. Ele vai seguir sempre a mesma ordem e executar a automação naquele exato processo que você configurar. Quando a gente começa a subir aqui para cima no Cloud Code, a gente começa a ter fluxos agênticos que a gente chama, que são muito mais probabilísticos do que esses determinísticos, que são mais rígidos. Então aqui o Cloud Code já é muito bom, resolve praticamente todas as dores de quando a gente trabalha com o N2N e também com o ChatGPT e o Cloud de forma bruta. Como eu falei, não estou considerando aqui conectores e ferramentas. Mas isso aqui é muito mais um agente de codificação do que essa mesma categoria do OpenClaw e do Hermes aqui em cima. Não me entendam errado, o Cloud Code é muito bom e eu uso todos os dias aqui na empresa, praticamente o dia inteiro. Só que esses dois agentes são de uma categoria um pouco diferente, um propósito um pouco diferente do que esse do Cloud Code. Como eu falei, o Cloud Code é um propósito muito mais para codificação do que um agente pessoal em si, do que como são o Hermes e também o OpenClaw. Aqui ele vai estar preso no seu computador, é um agente local e preso ao seu terminal. Esses três agentes aqui, tanto o Cloud Code quanto o OpenClaw e também o Hermes, utilizam uma engenharia que a gente chama de harness. Eu não vou explicar como que isso funciona, porque esse vídeo vai acabar ficando muito mais técnico do que o propósito. Mas eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal, explicando explicitamente como que isso aqui funciona por trás dos panos, digamos assim. Mas a grande diferença é que esses dois agentes aqui em cima têm um propósito muito mais de ser um agente pessoal da sua empresa. Então você pode instalar eles em um servidor em nuvem e eles ficam rodando 24 horas por dia e 7 dias por semana. E é justamente por isso que a gente pode fazer a comunicação com eles através do WhatsApp, do Telegram, do e-mail ou qualquer outro canal que você queira conectar. Porque eles estão, entre aspas, vivos 24 horas por dia e 7 dias por semana, enquanto o Cloud Code está rodando somente no seu computador. O OpenClaw foi lançado esse ano e talvez você tenha ouvido falar dele porque ele ficou bem famoso alguns meses atrás. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando não tão a favor dele. Ele está com mais de 300 mil estrelas no GitHub, então é um projeto bem grande. E o Hermes é como se fosse uma evolução desse projeto do OpenClaw aqui. Qual que é a diferença do Hermes para o OpenClaw em si? Então, ele resolveu alguns problemas. O primeiro deles sendo a segurança. Na época que isso aqui foi lançado, ele teve muitos problemas e muitos escândalos de segurança, vazamento de dados e etc. O segundo é a questão do consumo. O OpenClaw gasta muito, mas muito token, e o Hermes já é um pouco mais econômico e mais eficiente. E por fim, a questão da memória e do contexto. Como eu falei para vocês, o Hermes continua aprendendo cada vez mais sobre você, sobre o seu trabalho e sobre o seu negócio. E é justamente essa arquitetura que eu vou explicar agora no próximo passo do vídeo. E preste atenção porque é aqui que o Hermes se diferencia dos demais. Ele funciona em 3 pilares. O primeiro deles sendo a memória. Ele consegue lembrar quem você é, o que você faz e guardar informações entre as conversas. Sabe aquela memória do Cloud que o ChatGPT tem, em que ele salva informações sobre você, o que você falou numa conversa e etc? O Hermes tem a mesma coisa. O segundo é a questão do aprendizado. Quando ele resolver algo difícil, ele escreve uma skill para ele mesmo e quanto mais ele usa, mais esperto ele fica. É como se ele trabalhasse em um loop. Você passou uma tarefa difícil para ele resolveu com sucesso, ele escreve uma skill e ele vai utilizando essa skill cada vez mais e melhorando ela cada vez mais conforme você utiliza. Caso você não saiba o que é skill, pense nela como se fosse uma receita. Quando você vai fazer um bolo, você precisa ter o passo a passo de como fazer aquele bolo, quais são os ingredientes e etc. Quando a gente fala de skills para IA, é basicamente a mesma coisa. Ela vai escrever um passo a passo de como realizar aquela tarefa e cada vez que ela for realizar, ela vai seguir esse mesmo passo a passo de todas as vezes. E claro, essa skill vai se tornando mais precisa e cada vez mais inteligente com o passar do tempo, conforme ela for sendo utilizada pelo agente. E por fim, ele age. Assim que você mandar uma mensagem para ele, seja no WhatsApp ou em qualquer outro canal, ele vai receber esse pedido, ele vai tomar uma ação dentro das mais de 40 ferramentas que ele tem, também pode utilizar uma skill, e aí sim ele vai trazer o resultado para você. Dentro desse bloco de tomar uma ação, ele pode executar código, navegar, fazer um agendamento, mandar uma mensagem, enfim, você pede um resultado e ele manda uma resposta. Dentro desse bloco de ação, ele pode executar código, navegar na internet, fazer scraping de um site, fazer um agendamento, mandar uma mensagem para alguém, criar um lembrete, enfim, você pede um resultado, não uma resposta. E como que esse agente age em si? Então ele basicamente funciona em loop. Isso aqui é uma simplificação daquela engenharia harness que eu falei para vocês, que eu vou falar melhor em outro vídeo. Mas basicamente pensa dessa maneira. Quando uma mensagem chegar, o agente vai pensar e decidir o que fazer,
Aí, a partir disso, ele pode usar uma das ferramentas dele, como eu falei, buscar na web, fazer script de um site, escrever código, etc. Ele vê o resultado, aí depois que ele vê o resultado, ele pensa novamente o que fazer e entra nesse loop até que ele gere a resposta final. E é por isso que esses agentes como o Cloud Code, o Codex e etc. são tão mais inteligentes que esses agentes normais, por causa que eles basicamente trabalham em loop até chegar a um resultado final com qualidade. Então ele vai executar a tarefa, vai pensar, vai ver o resultado e trabalha dentro desse loop até que o resultado final seja bom. Mas talvez você esteja pensando agora que com todas essas funcionalidades, questão de looping, memória, toda essa contextualização, seja um sistema meio caro de bancar. E você não está completamente errado. A parte importante de tudo isso é que você pode configurar todos os modelos que você vai utilizar. No vídeo de hoje a gente vai fazer a configuração através do OpenRouter, em que você pode selecionar os modelos que você quer utilizar no seu Hermes Agent. No caso, no Hermes aqui da nossa empresa, eu uso o DeepSeek V4 Flash, se não me engano, um modelo bem barato, e utilizo ele como modelo principal e um modelo ainda menor para essas tarefas auxiliares aqui. Porque como que ele funciona? A gente vai ter uma LLM um pouco mais cara e inteligente, sendo o nosso modelo principal, que faz todo esse trabalho mais complexo. Todo o raciocínio, toda a parte de pensar e executar passa por esse modelo aqui. E essas tarefas auxiliares, como dar nome à conversa, descrever imagem, comprimir contexto, porque a partir do momento que a gente recebe muita mensagem, se a gente começa a passar tudo isso para a nossa IA, o sistema fica muito caro e as respostas começam a ficar com menos qualidade. Então a gente tem um modelo que também comprime esse contexto e gera um resumo para a IA poder continuar trabalhando normalmente. Também roteamento de ferramenta e todas essas tarefas auxiliares em si, isso são feitos por modelos menores e mais baratos, justamente para a gente não ter um custo tão caro utilizando somente esses modelos maiores. E o legal do Hermes também é que, por ele ser open source, você também pode instalar ele no seu computador e trabalhar com modelos locais. Caso você não queira trabalhar com modelos fechados, como a gente vai fazer hoje aqui através do OpenRouter, você pode instalar um modelo no seu computador e integrar com o Hermes e você não vai ter custo de token. Mas como que funciona por trás dos panos essa camada de inteligência para ele realmente ser um agente inteligente, que consegue lembrar de você, executar tarefas e estar conectados aos softwares que a sua empresa utiliza? A primeira camada, então, na memória, no caso que ele vai mapear o perfil de você, de quem está falando com ele vai salvar todos os fatos que você compartilhar durante a conversa. Então, se você prefere respostas mais curtas, se você está no fuso horário de São Paulo, se você trabalha com café, se você prefere que ele seja mais direto ao ponto, tudo isso ele vai salvar utilizando uma função nativa que ele tem para salvar esses fatos dentro de um banco de dados. E isso sempre vai ser executado dentro da conversa, conforme você for mandando mensagem. Eu não vou entrar tão a fundo na questão da arquitetura técnica de como que esse agente funciona, mas para simplificar esse processo do looping, de quando ele recebe uma mensagem e entra em looping até realizar a tarefa que você pediu para ele realizar, ele também vai receber o treinamento que você fornecer para ele, então com os dados da sua empresa, como você quer que ele responda, o que ele precisa fazer, e também essa memória com esses fatos sobre você. Isso sempre é injetado no contexto do modelo quando você mandar uma mensagem. Então você mandou uma mensagem, ele já recebe ali toda a memória sobre você, sobre a sua empresa e o System Prompt que você passou para ele, então o treinamento que você passou para esse agente. E como eu falei anteriormente, para qualquer ação que seja difícil que você passou para ele realizar, ele vai entender como que funciona o processo e vai escrever uma skill de como que ele deve realizar essa tarefa futuramente. E tudo isso é feito de forma nativa. Então o Hermes Agent em si já tem esse treinamento para sempre que ele realizar uma tarefa, ele criar uma skill de como executar ela, para ele sempre executar essa ação futuramente de novo a partir dessa mesma skill. Então a própria empresa que criou o Hermes, eles criaram uma skill que instrui o Hermes a criar outras skills quando for realizar essas tarefas, para futuramente, quando ele for realizar essas tarefas de novo, ele já ter esse passo a passo pronto e padronizado para utilizar. E por fim, para conectar com os softwares que você utiliza, você vai fazer isso através do MCP. Caso você não conheça, MCP é basicamente um protocolo que padroniza a comunicação dos nossos agentes de IA com essas ferramentas, com essas integrações externas. Não vou entrar tão a fundo nisso também porque eu não quero deixar esse vídeo tão técnico, mas eu também já tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre MCP, mas basicamente como que funciona. Pensa nele como se fosse um conector universal entre o seu agente e o software que você quer conectar. É essa ponte entre o seu agente e o software que você quer conectar. É esse caminho que está entre os dois. E essa ponte, esse conector, vai ser fornecido pela própria empresa que é dona do software. Então, se eu quero conectar o Supabase, por exemplo, que é um banco de dados, dentro do meu agente, a própria empresa dona do Supabase fornece esse MCP. Então, eu não preciso mais ir lá e fazer toda a integração do Supabase com o meu agente de forma manual, porque a empresa já providenciou esse conector padrão, digamos assim, para eu utilizar diretamente no meu agente. Então eu praticamente só pego esse conector que o Supabase disponibilizou, eu conecto no meu agente e meu agente já consegue acessar os meus dados do Supabase. E isso serve para qualquer software que você for conectar. Então um GitHub, algum banco de dados, o Google Workspace, enfim, qualquer coisa. E claro, caso não tenha MCP, você também pode fazer a conexão via API e criar uma skill para isso.
Isso é até algum processo que eu vejo algumas pessoas fazendo. Ao invés de conectar o agente via MCP com esses softwares, eles basicamente criam uma skill com a documentação da API e como utilizar essa API para acessar esse software em tempo real. Então não muda muita coisa no processo de conexão e talvez seja até mais eficiente em questão de uso de tokens, porque sempre que você for utilizar o MCP, ele carrega todas as ferramentas da memória do agente. Eu também não vou entrar tão a fundo em como que isso funciona, mas enfim, só estou explicando que você pode conectar o seu agente a esses softwares dos dois jeitos, tanto via API quanto MCP diretamente, caso tenha disponível. E por que você deveria utilizar o Hermes em si, ao invés de utilizar o ChatGPT, o Claude ou qualquer uma dessas outras IAs padrões do mercado? Claro que tudo isso vai variar conforme o seu caso, mas aqui a gente tem alguns motivos para a gente fazer essa migração do Hermes para o nosso ChatGPT. Claro que não é uma migração total, porque como eu falei, eu também utilizo muito o Claude no meu dia a dia e o Claude Code também. Mas eu acho que o Hermes tem um outro princípio de uso. O primeiro deles sendo a privacidade. Tudo que você mandar para o ChatGPT, esses dados vai para os servidores da OpenAI, enquanto o Hermes fica tudo na sua máquina sem telemetria, porque o servidor é seu. Liberdade de escolha do modelo, você fica somente preso aos modelos que eles têm para utilizar. Claro que aí você pode trocar o provedor, então você pode trocar do ChatGPT para o Claude, por exemplo, ou para o Gemini. Enquanto no Hermes, a gente vai ter o Hermes, mas a gente também pode utilizar dentro dele qualquer modelo que a gente queira. Pode utilizar um DeepSeek, Claude, Gemini, OpenAI, enfim, qualquer modelo que você queira, você pode utilizar aqui dentro. Você tem mais liberdade na escolha. Para mim está aqui o maior motivo da gente instalar o Hermes, que é a questão da disponibilidade. Basicamente, o ChatGPT você vai utilizar sob demanda. Você pode até configurar rotinas e etc., mas na maioria das vezes isso é um pouco mais limitado do que quando a gente trabalha com esses agentes open source que a gente pode instalar no nosso servidor. Porque por padrão, você vai abrir e você vai utilizar esses agentes aqui. Então você abre o ChatGPT, você manda uma mensagem para ele, ele executa e te responde. Enquanto que no seu Hermes você pode configurar rotinas e ele acaba trabalhando 24 horas por dia para você, 7 dias por semana, diretamente no seu WhatsApp. Mas aí você vai falar que você também pode fazer isso através do Cloud. E sim, você tem razão, mas acaba sendo um processo um pouco mais técnico. Não que o Hermes não seja, mas enfim, eu acho que vale mais a pena, se for para a gente instalar alguma coisa em um servidor e subir no GitHub, que a gente trabalhe com o Hermes do que só subir uma nova rotina do Cloud, por exemplo. Mas aí você vai me falar que você também pode criar rotinas utilizando o Cloud Code. E sim, isso é verdade, mas é um processo um pouco mais técnico que nem todas as pessoas vão conseguir fazer. Não que esse processo no Hermes seja extremamente fácil de fazer, mas na minha opinião é muito mais fácil do que configurar uma rotina no Cloud Code para rodar em nuvem. E por fim a questão do custo, aqui você vai ter uma mensalidade fixa e aqui você só vai pagar conforme o que você utilizar. E claro, se você utilizar modelos de IA locais que você instalou no seu computador ou também no servidor, você não paga nada. Eu não estou falando que você precisa eliminar um para utilizar o outro, porque como eu falei, eu utilizo os dois no meu dia a dia. Eu acho que tem princípios de uso diferentes. O Hermes você vai utilizar mais para rotinas em nuvem e para ter um agente trabalhando 24 horas por dia, enquanto o ChatGPT você vai utilizar mais no seu dia a dia no geral. O ChatGPT, o Claude, enfim, qualquer outra IA que você queira utilizar. O princípio do Hermes é você ter um agente de IA rodando 24 horas por dia na sua máquina e que você possa criar rotinas sem muita complicação. Rotinas, quando eu falo, é, por exemplo, me mande um relatório toda segunda-feira sobre todo o contexto da minha empresa na semana passada. Quantos leads eu recebi, quantos eu converti, quanto eu tive de proposta. Enfim, ele possa executar essa ação diretamente na nuvem, sem precisar ter o seu computador ligado nem nada do tipo. Você manda esse comando, ele já consiga programar isso e te enviar na segunda-feira. Beleza, agora que você já entendeu tudo sobre o Hermes, como que ele funciona, por que você deveria utilizar e o que é o Hermes em si, vamos para a parte prática. E para isso a gente vai fazer a instalação do Hermes aqui na VPS da Hostinger. VPS é basicamente um servidor privado em nuvem, como se você estivesse alugando um computador aqui dentro da Hostinger. Aqui vai ser a opção mais fácil da gente fazer essa instalação, você não vai ter que mexer com o terminal nem nada do tipo, literalmente com um clique você já tem o Hermes instalado, é a opção mais fácil para a gente seguir por agora. E claro, você também vai poder utilizar esse servidor para fazer mais instalações depois, caso você queira. Caso você queira instalar um banco de dados, algum serviço de storage, etc., você também pode fazer essa instalação aqui dentro dessa VPS, não serve só para o Hermes. Aqui você pode escolher um desses 4 planos para você utilizar, desde o KVM1, que é o mais simples, até o KVM8, que é o mais robusto para projetos maiores. A escolha de um desses 4 planos aqui vai variar muito conforme o tamanho do seu projeto. Caso você vá utilizar literalmente só o Hermes, você pode começar com esse plano aqui de R$30 por mês, que já vai ser suficiente para você. Agora, caso você queira fazer um projeto um pouco mais robusto, instalar mais coisas depois e etc., eu recomendo que você vá com um desses 3 planos aqui, sendo o KVM2 o mais escolhido. E é ele que eu vou escolher para esse vídeo de hoje, então pode vir aqui em escolher plano. Aqui nessa opção você pode selecionar o período que você quer fazer a compra dessa VPS, podendo ser 1 mês, 12 meses ou 24 meses. Eu vou em 12 meses. Eu recomendo que você vá nessa opção porque você ganha um desconto e também recebe um domínio gratuito para você utilizar durante esse período. Aqui nessas opções de baixo eu vou desativar esse IA pronta para uso,
porque a gente vai fazer essa configuração manualmente depois através do OpenRouter. Essa extração de dados da web em tempo real eu também não vou deixar ativado, eu também quero fazer essa configuração depois. Aqui embaixo em agente, e-mail e backups automáticos diários, você seleciona caso você queira, no meu caso não vai ser muito útil. Aqui você pode escolher a localização do seu servidor, eu sempre vou deixar no Brasil por ter a menor latência. Aqui o sistema operacional você pode deixar como está agora, aplicação Docker e Hermes Agent, que ele já vem pré-instalado para nós. E por fim, agora aqui em cima tem um cupom de desconto, você clica nesse botão e coloca o cupom ENZO, tudo maiúsculo com 2 Es, e aplica para você ter mais 10% de desconto na sua compra. Sim, eu sou parceiro oficial da Hostinger, mas ainda antes de a gente ter essa parceria com eles, eu já recomendava os serviços de VPS para vocês aqui no meu canal. E também que eu utilizo eles para todos os projetos com os meus clientes aqui na empresa. Então é um produto que eu realmente acredito e utilizo no dia a dia aqui da empresa. Eu não recomendo só porque eles são nossos parceiros. Enfim, com tudo isso feito, você vem aqui em continuar. Agora você vai precisar criar a sua conta aqui. Vou criar uma nova conta com o Google agora. E por fim, é só você selecionar o seu método de pagamento. Eu, no caso, vou pagar com cartão de crédito. Depois que você tiver confirmado a compra, você vai cair aqui dentro desse painel de VPS. Aqui você vai ter o seu servidor e vai estar nesse status criando, porque ele ainda vai estar configurando. Aqui você também tem o seu endereço de IP e agora é só a gente esperar ele finalizar essa configuração. Assim que o status trocar para atividade, vocês vão ver que ele está com esse ícone verde agora e tem esse botão gerenciar para a gente entrar aqui dentro da nossa VPS. Aqui nesse menu da esquerda a gente vai ter todas as opções quanto ao gerenciamento da nossa VPS, desde o gerenciador Docker, configurações, painel, tudo que você precisar para configurar no seu servidor você vai ter aqui. Aqui embaixo você vai ter a sua senha root e seu nome de usuário SSH. Isso aqui são basicamente login e senha para você entrar dentro da sua VPS pelo terminal. E para a gente finalizar a instalação do Hermes em si, você vai vir aqui em gerenciador Docker, catálogo, e aqui você pode pesquisar o template Hermes. Selecione esse Hermes Agent aqui. Você pode configurar um usuário e uma senha de admin para o seu Hermes aqui dentro. Também tem esses dois campos aqui embaixo, mas com isso você não precisa se preocupar, porque não são campos obrigatórios, são aqueles campos que a gente pulou lá dentro do checkout. Eu vou deixar padrão esses dois campos como estão aqui em cima, mas é importante que você salve tanto o username quanto a sua senha. Feito isso, você pode vir aqui embaixo e clicar em implantar. Assim ele já começou a instalação e agora é só a gente aguardar esse processo finalizar. Eu aguardei aqui uns 3, 4 minutinhos e ele já finalizou a instalação, agora é só a gente vir aqui em abrir. E a gente vai preencher esse painel aqui com aqueles campos que a gente salvou anteriormente lá da nossa VPS. Então, o username é Hermes e aqui a minha senha. Deixa eu fazer login. Assim que você tiver feito seu login, você vai cair aqui dentro desse painel do Hermes Agent. Aqui a gente vai ter tudo, eu vou explicar isso para vocês depois sobre como que ele funciona, desde os plugins, skills, crons, MCPs, enfim, tudo isso aqui eu vou te mostrar mais a fundo depois, mas aonde eu quero que você venha é aqui nessa opção de chat aqui em cima. Você vai cair aqui dentro desse mini terminal, digamos assim. O que a gente vai precisar rodar agora é rodar esse comando setup aqui para a gente configurar ele do começo até o fim, a nossa primeira instalação. Para isso você vem aqui e dá um /setup. Pessoal, não sei porque eu não estava conseguindo digitar esse caractere barra aqui na frente, então eu tive que ir lá na internet, copiar o caractere e dar um Ctrl+V aqui dentro, e agora sim eu consigo dar esse /setup. E quando você coloca essa barra, você já vê todos os comandos que você tem para utilizar aqui dentro. Mas a gente vai seguir com o setup e pode dar um enter. Aqui a gente tem 3 opções de instalação para a gente seguir. Esse Quick Setup, no caso a gente vai fazer uma configuração mais rápida para a gente poder começar a utilizar. O Setup completo, onde a gente vai configurar tudo, todos os provedores, ferramentas e tudo que eu quiser utilizar com as minhas chaves. E por fim essa outra opção de Blank State, que está falando literalmente tudo desligado, menos o mínimo. E aí sim depois você pode ir configurando manualmente as capacidades que você quer colocar. A gente vai ir pela opção do meio, esse Full Setup, a gente vai fazer toda a configuração completa. Para fazer a navegação aqui dentro do terminal, você não pode utilizar um mouse, você não pode clicar aqui numa opção e outra, você precisa utilizar as setas do seu teclado para isso. Assim como diz aqui em cima, para navegar você pode utilizar a seta para cima, a seta para baixo, e o Enter, o espaço e o ESC. Para isso então a gente dá uma setinha para baixo, vem nessa opção do meio, nessa Full Setup e dá um Enter. A primeira configuração que a gente precisa fazer é o provedor de inteligência artificial que a gente quer selecionar para utilizar aqui no Hermes. E aqui a gente tem praticamente todos do mercado. Então a gente tem Google, tem DeepSeek, tem Anthropic, então os modelos Cloud, OpenAI, o Grok da xAI, enfim, tem praticamente qualquer um que a gente queira utilizar. No nosso caso, a gente vai seguir com o OpenRouter, por causa que é basicamente uma plataforma que vai providenciar para vocês todos os modelos de inteligência artificial que vocês queiram utilizar. Então você vai conectar uma única chave de API, a chave de API do OpenRouter, e dentro dessa chave você pode escolher praticamente qualquer modelo do mercado. Pode escolher Cloud, ChatGPT, Gemini, DeepSeek em Cloud, enfim, o que você quiser você pode selecionar para utilizar lá dentro. Para isso então desce aqui na setinha e dá um Enter aqui nessa opção do OpenRouter. Para finalizar essa integração agora, a gente vai ter que fornecer uma chave de API aqui para o nosso Hermes. Então vamos ir lá no nosso OpenRouter e buscar essa chave.
Você vai entrar nesse site aqui, openrouter.ai. Eu não sou afiliado nem nada deles, eu realmente utilizo isso aqui para todos os clientes. Assim que você entrar aqui, você vem em Get API Key. Você vai cair aqui nessa tela. Você vem aqui em cima nesse botão New Key, coloca o nome que você quiser utilizar, vou colocar Hermes YouTube. Você pode configurar a data de expiração e etc, mas eu não vou mexer em nenhuma dessas opções. Vem em criar, copia essa chave, de volta aqui no Hermes no terminal, você cola ela e dá um Enter. Feito isso, agora você vai precisar escolher qual modelo de IA que você quer utilizar através do OpenRouter dentro do seu Hermes. Aqui a gente tem essa lista com todos os modelos disponíveis, desde Anthropic até OpenAI, Gemini, DeepSeek, Grok, Qwen, enfim, o que você quiser utilizar. Aqui com todos os preços por input e aqui preços de output. O que eu recomendo para vocês? Eu, sinceramente, vou utilizar o DeepSeek V4 Flash, porque como vocês podem ver, ele é um modelo bem barato. Por que não utilizar o Cloud Opus, enfim, esses modelos melhores? Com certeza eles têm muito mais capacidade e vão trazer muito mais performance para o seu agente. Mas esses agentes harness, como eu falei, que trabalham em loop, logicamente por ser um sistema que está sempre trabalhando e exige um raciocínio muito maior, ele vai gastar muito mais token. E esses modelos aqui como o Hermes, como eu falei, eles têm várias ferramentas, várias integrações nativas que eles já utilizam, então por isso ele recebe muito mais contexto do que um agente normal. Então pensa assim, sempre que você manda para ele, ele vai trabalhar em looping até realizar aquela tarefa que você solicitou, e ele ainda tem todas essas outras informações nativas que a própria empresa que criou ele vai carregar sempre que ele receber uma mensagem. Então pense o quanto de token que esse agente não vai estar gastando a cada mensagem que você manda. Se você escolher um desses modelos mais caros aqui, isso vai ficar muito caro para bancar. Pega aqui, por exemplo, esse GPT 5.5 Pro, ele custa $30 por milhão de tokens de input e $180 por milhão de tokens de output. Se você utilizar isso aqui, meu amigo, você vai gastar mais de R$1.000 por mês tranquilo, só de token, muito mais que R$1.000. Enquanto isso, a gente utilizando aqui o DeepSeek V4 Flash, ele custa 9 centavos de dólar por milhão de tokens de input e 20 centavos de dólar, 18 a cada milhão de tokens de output. Pensando em custo-benefício, eu recomendo um desses dois modelos do DeepSeek, o V4 Pro ou o V4 Flash, ou esse modelo aqui da OpenAI, o 5.4 Mini, que também já não é mais tão barato, mas não é tão caro em comparação aos outros modelos. Se você quer gastar pouco e quer um modelo um pouco mais inteligente, vai com o DeepSeek V4 Pro. Se você quer gastar praticamente nada, vem e seleciona o V4 Flash, que é o que eu vou estar utilizando para o vídeo de hoje, porque a maioria das pessoas vai querer utilizar os modelos mais baratos. E, enfim, do que eu estou tendo de experiência, ele tem funcionado bem, não tem me deixado na mão em nada. Então, pode utilizar o V4 Flash sem medo. E, pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Caso vocês queiram, vocês podem utilizar a assinatura de vocês aqui dentro do Hermes Agent, a assinatura da Anthropic, a assinatura da OpenAI, etc. E vocês podem utilizar diretamente o Cloud Code ou o Codex aqui dentro e vocês não precisam pagar por utilização via API. Vocês podem já utilizar o que vocês têm de assinatura. Eu segui com a configuração via API através do OpenRouter porque eu presumo que grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem uma assinatura Pro da OpenAI nem da Anthropic. Então, nesse caso, faz muito mais sentido a gente pagar somente pelo que a gente utiliza desses modelos via API, que é o que eu propus anteriormente no vídeo. Mas enfim, caso você assine um desses planos, você pode conectar eles diretamente para utilizar o Cloud Code ou o Codex junto com o seu Hermes Agent. É só você voltar anteriormente no vídeo e selecionar o Codex ou o Cloud Code no seu processo de conexão. Aqui agora no seu back-end a gente vai manter nessa opção aqui de manter como está agora, não mexe nisso, pode dar um Enter. E aqui você vai escolher a plataforma de comunicação com o seu Hermes Agent. A gente tem toda essa lista aqui, desde o Telegram, até o WhatsApp, até o Microsoft Teams, o Slack, o que você quiser utilizar. Eu vou fazer a configuração via WhatsApp porque é o aplicativo mais utilizado no Brasil quando a gente fala de comunicação. Eu nunca vi uma pessoa até hoje que não usa o WhatsApp. E eu, como eu falei, eu uso o dia inteiro. Então eu vou seguir, descer até aqui embaixo e selecionar o WhatsApp, mas se você quiser configurar outra plataforma, fica à vontade. Agora a gente tem a lista de tools, a lista de ferramentas que o nosso agente pode utilizar. Isso aqui são tudo ferramentas nativas que o próprio Hermes já disponibiliza para a gente selecionar qual a gente quer que ele utilize. Eu vou dar alguns exemplos em lista, então fazer busca na internet, fazer scraping de sites, então raspar dados de um site, extrair texto. Depois aqui embaixo, fazer automação de navegador, então ele pode navegar, clicar, digitar, fazer scroll numa página. Operar no seu terminal, fazer operações com arquivos, então gerar arquivos, escrever, ler, atualizar, buscar arquivos, executar código, ler imagens, analisar vídeos, geração de imagens. Enfim, aqui tem tudo que você pode selecionar ou também, claro, remover de seleção de quais dessas ferramentas você quer que ele utilize. Eu, nesse caso, não vou mexer em nada disso aqui, por causa que ele tem todas as ferramentas que eu quero que ele utilize e as que não estão selecionadas, sinceramente, não me interessam. Mas se você quiser tirar alguma para gastar menos token ou por tirar da configuração do Hermes e adicionar alguma outra dessas aqui, fica à vontade que vai funcionar igual.
Feito isso, você pode clicar um Enter aqui e avançar. Agora a gente pode selecionar o nosso provedor para as operações do nosso navegador. Como que isso aqui funciona? Se eu pedir para ele executar uma operação dentro do navegador, ir lá e buscar um site e extrair as informações dele, ele vai utilizar um desses provedores aqui da lista. Por padrão, ele recomenda que a gente use nosso navegador local por ser gratuito. Mas isso aqui é uma conexão headless que chama. Eu não vou entrar tão a fundo em como que isso aqui funciona, mas ele não é capaz de executar operações tão complexas, como por exemplo, lidar com muito JavaScript, etc. Mas ele consegue ir lá e buscar as informações de um site diretamente via HTML. Se você vai utilizar muita operação no navegador, como eu falei, ter que abrir o navegador, buscar informações de um site, extrair informações de um site, eu recomendo que você vá com uma dessas duas opções aqui, o Browser Base ou o Firecrawl. São duas opções pagas, então você precisa pagar pela mensalidade e fornecer uma chave de API para conectar ele aqui dentro do Hermes. Mas o Firecrawl é open source, então você pode instalar ele diretamente dentro da sua VPS da Hostinger e aí você não precisa pagar pela mensalidade em si. Se você vai utilizar muita operação no seu navegador, como eu falei, precisa ir lá executar ações no Google, buscar informações de um site, extrair dados e precisa de dados mais organizados, quanto a essas operações de navegador, eu recomendo que você vá com essas duas aqui, porque você vai ter um provedor muito mais complexo para executar essas operações. Mas enfim, como não é o meu caso no vídeo de hoje, eu vou seguir com o local browser mesmo. Essa configuração do Firecrawl vai ficar para outro vídeo. Para isso, pode vir aqui e dar um Enter. Aqui ele está pedindo o provedor para geração de imagens. Se você desativou essa ferramenta anteriormente, você não vai ter essa opção. Mas enfim, eu vou seguir com a OpenAI, por causa que, na minha opinião, é o melhor que a gente tem para geração de imagens. Melhor que Nano Banana e etc. Aqui você pode conectar o OpenAI de duas maneiras, através da autenticação com Codex ou também diretamente via API, que é a opção que eu vou selecionar. Ou também, se você quiser pular essa etapa, é só vir aqui nesse botão Skip. Mas enfim, vem aqui em cima nesse OpenAI Page e dá um Enter. Para isso, você vai precisar pegar uma chave de API da OpenAI. Para isso, você vai vir nessa página aqui, platform.openai.com, e depois vem aqui em API Keys. Para isso, você vem aqui nesse botão de Create New Secret Key, coloca um nome na chave e copia ela. Eu não vou mostrar esse processo, senão vai acabar mostrando algumas chaves de alguns clientes aqui na esquerda. De volta aqui no seu Hermes, cola a chave e dá um Enter. Seleciona agora qual modelo você quer utilizar. Você pode selecionar o GPT Image 2, do Low até o High em questão de intensidade. Você pode deixar o médio, que no caso é uma opção mais balanceada, não vai custar tanto e também não vai ter tanta fidelidade quanto o High. O Low vai gerar mais rápido, vai ser mais barato, mas também não vai ser tão performático em questão de qualidade da imagem. E por fim, o GPT-2 Image High, que é o que vai ter mais fidelidade e a melhor qualidade nas imagens. Enfim, você seleciona o que for mais adequado para o seu caso. Eu vou colocar o Medium mesmo. A próxima etapa é selecionar um modelo de transcrição de áudio. Quando você mandar um áudio via WhatsApp, precisa de um modelo de IA para fazer essa transcrição. Eu vou deixar essa primeira opção padrão aqui, por causa que tem boa qualidade e não precisa de chave de API. Isso já vem configurado nativo no Hermes. Como vocês podem ver, essa é a opção ativa, recomendada e gratuita. Caso vocês queiram selecionar qualquer outra, fiquem à vontade que vai funcionar igual, mas eu vou dar um Enter aqui agora. A próxima etapa é a gente configurar o nosso modelo de visão. Qual modelo vai analisar as imagens que a gente mandar? E aqui a gente tem duas opções. Como a gente conectou o OpenRouter e também a OpenAI para geração de imagens, a gente pode escolher entre esses dois provedores. Eu vou utilizar o OpenRouter, que vai utilizar o Gemini, no caso o Nano Banana, para fazer essa análise. Caso você queira utilizar o OpenAI, fica à vontade. É só porque eu quero centralizar esses custos diretamente no OpenRouter e deixar o OpenAI somente para geração de imagens. Mais uma vez, você cola a sua chave do OpenRouter aqui e dá um Enter. A próxima etapa é a gente selecionar qual provedor de busca na internet a gente vai utilizar. Aqui a gente pode utilizar desde o Firecrawl em Self-Hosted, que é a opção que a gente vai estar utilizando, até o DuckDuckGo, o Firecrawl na versão paga também, e etc. Só para explicar um pouco melhor por que o Firecrawl em Self-Hosted não aparecia anteriormente na automação de navegador. É porque busca e automação de navegador são duas operações completamente diferentes. Por mais que a gente possa utilizar o Firecrawl aqui para fazer essa busca, para automatizar o navegador já é outra história. Então vamos seguir com essa opção aqui mesmo. Aqui ele está pedindo agora a nossa URL de instância do Firecrawl. Por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Se você quiser, você pode ir mais a fundo nessa configuração, mas como não é o nosso caso, eu vou dar só um Enter aqui para a gente poder avançar. E feito, pessoal, como vocês puderam ver, a gente finalizou a configuração do nosso agente. O que a gente vai fazer agora é ver se ele está funcionando. Vamos mandar um oi aqui no nosso terminal para ver o que ele responde. Pessoal, eu tive um problema aqui na configuração do meu Hermes. Quando eu fui testar ele pela primeira vez, eu fui ver aqui embaixo que nesse System Gateway ele estava como stopped. Estava com erro 401 quando eu tentava mandar mensagem. E eu fui investigar junto com o Cloud, bem simples, resolvi em coisa de 5 minutos. E eu não estava conseguindo acessar a chave do OpenRouter que a gente tinha cadastrado aqui dentro. Não estava apontando lá no arquivo que ficam salvas as nossas chaves de API. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora quais comandos eu executei, em qual ordem para acessar e resolver esse problema. Caso vocês não estejam com o mesmo problema, melhor ainda, pode avançar no vídeo normalmente. Mas enfim, vou mostrar aqui agora o que eu fiz junto com o Cloud para resolver isso
E como vocês podem ver agora, já está funcionando. Mandei um oi aqui para ele, ele já me respondeu normalmente e está com o status verdinho aqui, running. Bem simples, se o gateway do Hermes aparecer como stopped e der erro 401 no chat, o problema é que a chave de API do provedor da LLM, então no caso o Open Router que a gente configurou, não está sendo reconhecida. E para isso vocês vão fazer o quê? Acesse o terminal da VPS, então vem aqui na Hostinger, vem aqui em terminal, vocês já vão estar ali dentro. Depois vocês vão ir até o diretório do Hermes, vão rodar esse comando aqui. Vão abrir o arquivo .env, que é o arquivo que armazena as nossas credenciais, então nossa chave de API da OpenAI, nossa chave de API do Open Router. Aqui vocês vão apagar aquela chave antiga que vocês tinham cadastrado. A minha, por algum motivo, estava inválida. Não sei se eu apaguei algum caractere, coloquei um espaço junto, enfim, não sei. Mas eu apaguei a chave, coloquei a chave nova. Vocês vão rodar esses comandos aqui. Ctrl X, Y para aceitar e Enter para salvar o arquivo. Reiniciar o container com esse comando aqui. Docker Compose Restart. Aguardar uns 10 segundos e o Hermes já vai estar funcionando normalmente. Então, um processo bem simples, como vocês puderam ver. Vocês vão entrar no terminal, vão ir até o diretório do Hermes, vão entrar no arquivo .env, vão trocar a chave de API do Open Router de vocês, vão salvar, reiniciar o container com esse comando aqui e pronto, problema resolvido. E talvez vocês estranhem que tenham 200 na frente das chaves de APIs de vocês, mas fiquem tranquilos, faz parte da configuração do Hermes, não vai influenciar em nada no funcionamento em si. Você não precisa escrever o 200 na frente da chave nova. Pode apagar toda a chave antiga que você tinha colocado, cola a chave nova e faz o processo que vai configurar normalmente. Eu digo que se você entrar no arquivo .env, talvez você veja que a sua chave da OpenAI tem um 200 na frente, mas isso que eu estou falando para você não se preocupar, porque faz parte aqui do funcionamento do sistema, mas não influencia em si em nada na hora de você utilizar. Enfim, problema resolvido, como vocês podem ver já está tudo funcionando. Deixa eu explicar para vocês agora como que funciona toda essa interface do Hermes aqui. A primeira coisa que nós temos aqui são as nossas ferramentas disponíveis. Como vocês podem ver, a gente tem ferramentas de navegador, aqui em browser, para clarificação, então no caso ele faz mais perguntas para nós, executar código, colocar cron, caso você não sabe, basicamente programar uma tarefa. Então se eu mandar para ele, envia um lembrete amanhã às 9 horas da manhã, ele vai executar essa tarefa aqui de cron, para ele programar isso e me mandar esse lembrete amanhã. Delegação, então ele pode delegar tarefas para outros agentes, arquivos, ler arquivos, procurar arquivos, escrever arquivos, gerar imagens, memória e mais outros 5 ferramentas aqui embaixo. Aqui ele tem 66 skills disponíveis para utilizar em mais de 14 categorias, é muita coisa. Isso aqui você também pode desabilitar depois caso você queira. E por fim está aqui um overview final, aqui o System Prompt dele, as 27 tools que ele tem, 66 skills e aqui o modelo que a gente está utilizando, DeepSeek V4 Flash. O que eu acho legal do Hermes é que a gente pode utilizar como se fosse uma dessas LLMs como o ChatGPT e o Claude. Aqui em cima a gente tem um modelo que a gente está utilizando, como vocês podem ver tem o DeepSeek V4 Flash Live, então é esse que está sendo utilizado. A gente pode vir aqui e trocar o modelo, pode selecionar qualquer um desses provedores, então o Codex, Qwen, o Grok da XAI, vir aqui selecionar cada um desses, no caso a gente está utilizando no momento o Open Router, e dentro do Open Router a gente pode selecionar cada um desses modelos. Então você pode vir aqui, clicar em um e clicar em Switch, que ele já vai fazer a troca automaticamente. Aqui você pode configurar a complexidade do raciocínio do seu agente de IA. Como vocês podem ver, a gente pode desligar o raciocínio para gastar menos token. Claro, ele vai ser um pouco mais burro, digamos assim. Pode colocar em mínimo, low, médio, que no caso seria o meio termo, que é o que a gente está utilizando agora, high e max, que são os níveis mais altos, aí claro, para tarefas mais complexas. Aqui todas as suas sessões, os seus chats antigos, aqui foi os testes que eu fiz ontem que estava dando problema. Nesse botão você pode começar um novo chat do zero. Para facilitar, você pode vir aqui embaixo, onde tem esse EN, e trocar para português. Daí esse painel já fica todo em português para facilitar. O legal disso aqui é que você pode configurar até a interface visual como você quiser. Pode vir aqui nesse botão, que você pode selecionar a paleta de cores e aqui as fontes que você quer utilizar no sistema. Eu, por padrão, vou deixar como tá, porque eu sinceramente achei bem legal essa estética do Hermes, mas você pode configurar aqui como você achar melhor. A gente está no primeiro botão aqui da esquerda nesse chat, onde você pode interagir com o Hermes diretamente através desse painel web. Então não precisa de WhatsApp, Telegram, nem nada do tipo. Caso você queira, você pode interagir com ele somente através desse painel para facilitar a sua vida. Aqui nas sessões é basicamente como se fosse a interface do Cloud ou do ChatGPT também. A gente tem aqui todas as nossas sessões, uma visão geral, histórico, cada conversa também fica com um nome, como eu falei para vocês. Essas tarefas mais auxiliares de fazer compressão de memória, colocar nome nas conversas, são feitos por modelos menores justamente para gastar menos token. E aqui a gente tem um painel geral. 4 totais sessões, 5 mensagens enviadas, porque eu só mandei oi, enfim, só para testar. E se você quiser ver o histórico de cada uma dessas sessões, você pode vir aqui em histórico e clicar dentro delas que você já vai ver tudo que foi conversado entre você e o Hermes.
Aqui na seção Files, a gente tem literalmente tudo que o agente precisa para funcionar. Desde as configurações, os arquivos .env que a gente precisa mexer, até questões de memória e o soul.md. Se você entende um pouco de vibe coding, digamos assim, ou de engenharia de contexto, você sabe que quando a gente trabalha com Cloud Code ou qualquer outra desses modelos, a gente precisa colocar um arquivo, por exemplo, Gemini.md ou Cloud.md. Quando a gente trabalha com o Hermes, a gente utiliza esse soul.md, que é basicamente o system prompt dele. Aqui a gente vai basicamente fazer as instruções gerais desse sistema para ele. Quem que ele é, o que que ele faz, por que que ele faz o que ele faz, como que ele deve utilizar esses outros arquivos e essas pastas aqui. Aqui é basicamente um panorama geral desse agente e a partir daqui a gente vai fazer as instruções de como que ele deve utilizar o restante do sistema. E aqui a gente tem as demais pastas, então tem pasta de memória, tem pasta aqui dos logs, então o que aconteceu dentro do seu sistema, aqui as skills, você pode entrar em cada um desses arquivos, em cada uma dessas pastas e fazer, fazer as edições caso você queira. E o legal é que você também pode fazer upload de arquivos, então se você quiser vir aqui e criar uma pasta conhecimento, contexto, o que for, e fazer input de mais arquivos aqui dentro, ele também já consegue utilizar isso como base de conhecimento. Próxima seção, modelos, aqui a gente vai ter os modelos que a gente está utilizando e os modelos que a gente utilizou nos últimos dias. Aqui a gente pode fazer um filtro aqui em cima, 7 dias, 30 dias e 90 dias. Claro, como esse sistema é novo, só tem aqui o DeepSeek V4 Flash. Mas caso você tivesse utilizado outros modelos, como Cloud Anthropic, Gemini, todos eles iam aparecer aqui dentro também nesse formato de card. Mais uma vez a gente pode vir aqui e trocar o nosso modelo principal está sendo o DeepSeek através do OpenRouter, você pode vir aqui e fazer essa troca utilizando aquela mesma interface que eu mostrei para vocês anteriormente, e aqui nas tarefas auxiliares, como vocês podem ver, ele está no modo automático, então a gente não definiu um modelo para isso ainda, então ele está basicamente utilizando um modelo automático para fazer essas tarefas. Você pode vir aqui em configurar e escolher um modelo menor para cada uma dessas tarefas aqui, para visão, para extração de dados da internet, compressão, você pode setar qual modelo você quer que ele utilize em cada uma dessas etapas. Por exemplo, para análise de imagem, a gente pode vir aqui, colocar Change, e a gente escolher um modelo aqui dentro do OpenRouter. Então, poderia vir aqui, colocar o Gemini, o Nano Banana, para ele poder fazer análise de imagens. Mas, claro, isso aqui é tudo você que escolhe conforme você quer utilizar no seu sistema. Aqui em registros agora são basicamente os seus logs, o que está acontecendo por trás dos panos do seu sistema, digamos assim. Se você for um cara técnico, bom disso aqui é que você tem vários filtros para utilizar sem precisar fazer manualmente. Então você pode escolher a pasta para ver somente os logs na pasta do agente, na pasta dos erros, aqui no Gateway. Você pode escolher a quantidade de linhas que aparece, 50, 100, 200, 500 linhas. Aqui se você só quer ver logs de um componente específico, como do agente, das tools, de cron. Isso aqui é mais para você acompanhar o que está acontecendo dentro do seu sistema e você também pode vir aqui e habilitar essa opção de atualização automática que já vai começar a atualizar essas linhas aqui. Aqui em cron, como eu falei anteriormente, você pode agendar uma tarefa. Então você pode vir aqui e criar um cron para ele te mandar uma mensagem amanhã às 9 horas da manhã no seu WhatsApp para te lembrar de fazer alguma coisa, ou para enviar uma mensagem para alguém do seu time, enfim. Aqui você pode configurar essas tarefas que você quer que ele agende. E claro, isso também funciona via WhatsApp. Você pode mandar para ele, agende uma tarefa para amanhã, ao meio-dia, que ele vai realizar isso automaticamente, sem que você precise criar aqui no painel. É só você vir aqui em cima em criar e preencher todos esses campos. Aqui colocar um nome, por exemplo, resumo diário. Aqui você vai instruir um agente como que ele deve fazer isso. Então, por exemplo, analise todas as informações da minha empresa no ClickUp, no Asas, enfim, nos softwares que você utiliza e me dê um relatório do que aconteceu nesse dia. Aqui o agendamento você pode colocar para ser diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez personalizado ou em intervalo recorrente, como está aqui agora, e você configura a cada 30 minutos, ou pode ser a cada 30 horas, 30 dias, enfim, como você achar melhor. Tem essa opção entregará que você vai selecionar para onde que ele vai enviar essa tarefa. Aqui no caso só aparece local, porque a gente não configurou nenhuma plataforma de mensageria ainda. Então a gente não colocou o WhatsApp. Então, como vocês podem ver, tem até esse aviso aqui embaixo. Mas caso a gente tivesse isso configurado, ia aparecer aqui o WhatsApp para a gente utilizar. E você pode até selecionar skills para esse agente utilizar. Tem aqui todas as skills do Hermes, então tem aqui Cloud Code, Cloud Design, Codex, Design.md, todas essas skills que você pode selecionar para ele utilizar nesse cron específico também. E o legal é que você pode vir aqui em Blueprints e tem vários desses crons já pré-prontos, digamos assim, com tudo pré-configurado. É só você vir aqui em Setup, preencher as informações que faltam, que isso aqui já está pronto para você utilizar. Tem aqui monitor de e-mail, lembretes personalizados, análise semanal, enfim, tem muita coisa legal que você pode utilizar aqui dentro. Agora nas competências no caso são as skills desse agente, só dando uma refrescada na sua memória, caso você não saiba, skills são basicamente uma receita que a gente passa para o agente de como realizar uma tarefa específica. Então digamos que você foi lá e ensinou ele aí lá no seu Drive,
analisar a chamada, extrair as tarefas e subir as tarefas no ClickUp. Você pode transformar isso em uma skill e sempre que você solicitar para ele fazer essa tarefa, esse workflow específico, ele vai seguir sempre as mesmas etapas. É basicamente um arquivo de texto que ensina a gente a como fazer aquela tarefa específica. E aqui a gente tem todas essas aqui para utilizar. O legal que tem aqui o Google Workspace. Se você quiser conectar o seu Workspace aqui, já tem isso pré-pronto para como utilizar. Aqui tem todas as categorias dessas skills, então geral, criativo, ciência de dados, e-mail, GitHub, mídia. E claro, você também pode ativar novas skills, desativar as skills que você não quer utilizar. Por exemplo, só vir aqui, colocar o nome da skill, a categoria e colocar aqui o arquivo skill.md, que nada mais é do que um arquivo em texto. Como vocês podem ver, tem aqui texto em Markdown. Markdown é basicamente como se a gente estivesse escrevendo um arquivo em Word com formatação, com títulos, listas, etc. Você vai basicamente escrever em Markdown o que você quer que a IA realize e em quais etapas ela deve realizar. Agora na seção de plugins já fica algo um pouco mais técnico. Eu não vou entrar tão a fundo em como que isso aqui funciona, mas pense nesses plugins como se você estivesse colocando no seu Hermes um código ou uma integração personalizada. Esses plugins são basicamente código, e dentro dele você pode colocar novas ferramentas, hooks, integrações e até fazer chamadas de LLM para o próprio Hermes. Por exemplo, alguns plugins nativos que ele tem aqui de Browser Use para automatizar o nosso navegador, o browser com Firecrawl. Tem esse plugin do Google Meet que é bem legal, que ele pode entrar numa reunião, transcrever reunião, falar em tempo real, como está escrito aqui embaixo, mas eu sinceramente nunca utilizei isso aqui. Mas os plugins é basicamente um nível a mais que você pode levar às suas ferramentas. A próxima seção, os MCPs, é basicamente aqueles conectores padrão que eu falei para vocês anteriormente. É uma maneira da gente padronizar a conexão do nosso Hermes com esses outros conectores externos. Aqui no catálogo a gente já tem 3 que são pré-aprovados para a gente utilizar aqui dentro. Você poderia conectar o seu próprio Anytune aqui dentro. O Anytune é a plataforma de automação que eu falei para vocês anteriormente, para manusear e fazer a inspeção de workflows do Anytune através do Hermes. E claro, você também pode conectar os seus servidores personalizados. Não precisa ficar refém só desses que já tem prontos aqui. É só vir aqui em cima, Add Server, preenche o nome, coloca aqui o URL e a chave que você precisa para fazer a integração, sua chave de API. Em canais, a gente tem todos os canais que a gente pode utilizar aqui dentro do Hermes. Telegram, Discord, Slack, WhatsApp e um monte de outros canais que eu nunca vi, para ser sincero. Mas isso aqui é bem completo, pode conectar até em Home Assistant, e-mail, no SMS via Twilio, também pode fazer conexão personalizada via API. E o legal agora é que eles podem fazer conexão via WhatsApp Cloud, então uma API oficial do WhatsApp, não precisa mais ficar refém de utilizar uma API não oficial. Assim que eu terminar de mostrar para vocês a interface, a gente vai fazer conexão do Hermes com o WhatsApp para a gente poder conversar com ele através de lá. O próximo, em Webhooks, aqui a gente literalmente pode ativar para receber eventos de softwares externos aqui dentro do nosso Hermes. É basicamente isso que é um Webhook, simplificando da forma mais fácil possível. Então sempre que a gente vai utilizar, por exemplo, uma API do WhatsApp, mas pode ser com qualquer outra API, a gente cadastra um webhook para ele ser acionado quando receber um evento específico. Nas APIs do WhatsApp a gente pode selecionar alguns eventos. Geralmente é recebimento de mensagem, atualização de mensagem, reação, etc. Então quando alguém acionar um desses eventos, alguém nos enviar uma mensagem, reagir uma mensagem, etc., o WhatsApp vai enviar um sinal para o nosso webhook. O webhook é basicamente uma URL. Então simplificando o fluxo da forma mais simples possível. A gente vai receber um sinal no software que a gente conectou na nossa API, pode ser o WhatsApp ou qualquer outro, a gente vai receber esse evento, e assim que a gente receber esse evento, esse software vai enviar um sinal para a nossa URL. E dentro desse sinal a gente vai ter todas as informações quanto àquele evento específico. Então se for uma mensagem no WhatsApp, quem enviou, o número da pessoa que enviou, a mensagem enviada, o tipo da mensagem enviada. Enfim, é basicamente isso que é um webhook, explicando da forma mais simples possível. É basicamente uma sinalização que um evento específico aconteceu dentro de um software. Como vocês podem ver, a gente está com o webhook desativado aqui em cima, mas a gente está com o webhook desativado por padrão aqui no Hermes, mas você pode vir nesse botão e ativar o webhook e até fazer novas inscrições aqui em cima. Então, vou deixar cadastrado para receber webhooks aqui dentro do seu Hermes. Aqui esse pairing agora, dessa próxima sessão, é algo bem legal que eu achei que o pessoal do Hermes se preocupou em fazer, que é basicamente uma permissão de acesso ao seu Hermes. Então, digamos que você tenha conectado ele no seu WhatsApp. Você não quer que qualquer pessoa fora da sua empresa ou fora dos seus confiáveis possa mandar mensagem para ele, porque isso vai acessar os seus dados, vai acessar os seus softwares e etc. Então, como que funciona isso aqui? Assim que a gente receber uma mensagem no nosso número de WhatsApp que tem o Hermes conectado, vai aparecer aqui uma solicitação de contato. Você pode vir aqui e aceitar ou recusar, e a partir disso o contato vai estar bloqueado ou também permitido a conversar com o seu Hermes. Então isso aqui é basicamente uma permissão de mensageria, quem vai poder conversar com o seu Hermes em qual canal. E aqui em perfis multi-agentes, na minha opinião, essa é uma das funcionalidades mais poderosas aqui do Hermes,
que a gente pode criar diferentes agentes Hermes para rodar dentro da nossa máquina. Como vocês podem ver, a gente tem o nosso agente default aqui, que é o agente padrão que veio instalado, que está utilizando o nosso DeepSeek V4 Flash, que é basicamente o agente que tem agora gerenciando aqui o nosso Hermes. Mas caso você queira criar um agente especificamente para codificação, um agente especificamente para criação de conteúdo, especificamente para gestão de projetos, você pode fazer tudo isso aqui dentro. É justamente esse o propósito desse sistema multi-agentes. Você vai ter vários agentes separados que trabalham em conjuntos. Lembra daquela skill que eu falei anteriormente de Delegate Task, de delegar tarefas? É justamente para isso que ela serve. Esses agentes agora conseguem colaborar entre si. Eu já vou explicar um pouco melhor como que isso funciona aqui na fase do Kanban, mas basicamente, explicando de forma bem resumida, você pode subir uma tarefa específica para um agente fazer e um outro agente consegue identificar e delegar essa tarefa para outro agente. Então, se você criar uma tarefa, criar landing page, ele já pode entender que essa tarefa é para o agente de codificação. E aí sim, ele usa essa skill de delegar tarefa e o agente de codificação fica responsável por realizar esse site. E claro, isso aqui não tem limite do que você pode fazer. Você pode criar um agente por departamento, por tarefa, por pessoa da sua empresa, enfim, como você achar melhor. E você tem muita liberdade de configuração. Você pode configurar de forma independente cada um desses agentes. Você pode vir aqui, por exemplo, trocar a descrição, trocar o modelo, editar o soul.md, que é basicamente o system prompt do agente, trocar skills e ferramentas. E o legal é que você pode também separar por canais. Se eu quiser, eu posso colocar esse agente aqui rodar no WhatsApp, outra agente rodar no meu e-mail, outra agente no Discord, etc. Enfim, você tem toda essa liberdade de configuração. E aqui em cima a gente tem duas opções para trabalhar com esses multi-agentes. Acho que essa criar aqui está errada. Do que eu entendi, essa criar é para a gente clonar um perfil de um agente. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e clonar esse agente default. Agora, caso você queira criar um novo agente do completo zero, você vem aqui em Build, que seria construir. Aqui você coloca o nome, então, Coder. Aqui você coloca a descrição, como está opcional, eu só vou avançar. Aqui você seleciona o modelo, você pode escolher qualquer um que você queira. Inclusive, você também não precisa ficar limitado ao mesmo provedor para todos os agentes. Por exemplo, se no agente default você quiser utilizar o OpenRouter e no outro de codificação você quiser utilizar a sua conta do Cloud Code, você pode. Enfim, escolhi esse aqui só para a gente ver. Depois vem aqui em Skills, você pode adicionar as skills que você quer. A gente também tem todas aquelas skills nativas aqui do Hermes para a gente selecionar. Você pode conectar MCPs específicos para esse agente. Por exemplo, de codificação, pode estar integrado ao meu ClickUp para já conseguir buscar as informações dos meus clientes. Enfim, então aqui você tem muita liberdade no que você pode configurar nessa questão de sistemas multi-agentes. Aqui nas configurações agora você pode basicamente trocar tudo quanto ao seu sistema do Hermes. Tem aqui o modelo default que a gente está utilizando e todas as outras variáveis e configurações. Aqui em agente você pode basicamente trocar tudo também quanto ao seu agente Hermes funciona. Então o máximo de vezes que ele vai utilizar uma tarefa, quantas vezes ele vai tentar realizar de novo caso tenha algum problema, algum erro. Você pode personalizar basicamente tudo isso aqui. Até se você for um cara que está preocupado na questão de uso de token, você pode vir aqui e diminuir todos esses números basicamente. Mas a gente tem todas essas configurações aqui. Desde memória, até tarefa, delegação, compressão. Você pode personalizar tudo isso como você achar melhor. Aqui em memória, por exemplo, a gente tem primeiro a memória ativada, você pode desativar caso você queira, daí vai ser basicamente mais um chatbot que não vai conhecer sobre você. Aqui memória do usuário específico, do perfil do usuário também está ativa. Aqui necessidade de aprovação para escrever na memória está desativada e eu prefiro que fique assim mesmo. E você tem tudo isso aqui para você configurar. Aqui em chaves a gente pode adicionar mais conectores dentro do nosso Hermes. A gente pode conectar, por exemplo, o GitHub Copilot, a Anthropic, OpenAI, os modelos Qwen. E tudo isso aqui em cima são conexões OAuth. Então, se você clicar aqui em iniciar sessão, ele vai pedir para você fazer login com a sua conta e sua conta já vai estar conectada. Você não precisa ir lá manualmente buscar sua chave, nem nada do tipo. Aqui para baixo agora, os fornecedores de LLM você também pode conectar. E aqui para baixo tem mais conectores via API. O legal é que tudo isso aqui são conectores nativos que você já tem para utilizar, então que você não precisa fazer configuração nenhuma, mas você também pode colocar conectores personalizados. Aqui em System a gente tem as informações quanto à nossa VPS, ou também do seu computador, claro, caso você esteja rodando isso localmente. Aqui a gente tem 8 GB de memória RAM, a gente está utilizando 1.2 com o Hermes instalado. E aqui para baixo mais informações técnicas que você pode ver e também configurar. Documentação é a documentação oficial do sistema, você pode ver isso aqui e ler tudo para entender um pouco mais sobre como que o Hermes funciona por trás dos panos, digamos assim. Agora nos nossos plugins a gente tem dois que também são nativos, sendo eles o Kanban e o Achievements. Um Kanban é basicamente um quadro de tarefas com os status de cada um, então a gente tem aqui triagem, a fazer, agendado, pronto, em curso, bloqueado, review e concluído. Como que funciona isso aqui? Então digamos que eu solicite para o Hermes, vai lá e cria uma landing page para mim, para minha empresa, para minha nova página de vendas.
Ele já vai vir e vai criar toda essa tarefa aqui dentro do nosso Kanban. E claro, como eu falei anteriormente, ele também consegue delegar essas tarefas para outros subagentes que a gente criou aqui nessa parte de sistemas multiagentes. Mas isso aqui é basicamente para você ter um painel visual que você consiga visualizar todas as tarefas que estão rodando e o status de cada uma, qual agente está fazendo cada uma e etc. Mas você também pode criar essa tarefa manualmente. Você pode vir aqui em triagem, clicar nesse mais e preencher todas as informações quanto a essa tarefa, que já vai ter aqui o nosso Hermes para prosseguir com a realização dela. Como vocês podem ver aqui em cima, o modo de orquestração de tarefas está no automático, mas a gente pode personalizar isso nessa opção aqui. O que tem por padrão aqui? Quem que é o cara que vai orquestrar essas tarefas? É aquele nosso agente default, porque a gente não tem nenhum outro criado. E quem que vai receber essas tarefas que vão ser atribuídas a ele por padrão, também o default, porque a gente não tem nenhum outro agente. Mas o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a gente pode criar um agente gestor de projetos e ele vai ser o orquestrador aqui nesse campo. Enquanto a gente pode criar um agente desenvolvedor e ele vai ser quem vai receber, ele que vai ter as tarefas atribuídas aqui dentro deste campo. E com essa opção ativada aqui, assim que a gente colocar uma tarefa ou a gente solicitar para ele diretamente, ele já vai começar a criar mais tarefas que são relacionadas a essa tarefa que a gente solicitou. É basicamente uma tarefa e as subtarefas que ele vai criar. Você também pode criar um novo quadro aqui em cima e a gente tem essas duas opções. Essa de despertar o dispatcher e se atualizar. O atualizar é basicamente para você conseguir recarregar esse board e ver quais tarefas estão em quais etapas. Então, digamos que você colocou aqui uma tarefa e você quer ver em que status que ela está. Você dá um atualizar e você vê se ela saiu do triagem para o afazeiro, para o agendado, enfim. E o despertar o dispatcher, como que funciona? A gente tem um cron nativo aqui dentro do Hermes, basicamente um timer, digamos assim, que a cada uma quantidade de tempo ele vai ver quais tarefas tem para fazer, vai passar para os subagentes, vai alterar o status e etc. Esse botão aqui basicamente força esse cron a executar na hora. Então, ao invés de você ter que esperar esse tempo para ele realizar essa distribuição de tarefas, fazer essa atualização e etc., você vem e clica no botão que ele já faz isso nessa mesma hora. E aqui você tem os filtros, você pode pesquisar as tarefas, ver os responsáveis por perfis e etc. E por fim, a gente tem esse Hermes Achievements aqui embaixo, esse último plugin. O que é isso aqui? É basicamente um painel em que você pode visualizar como se fossem suas conquistas aqui dentro do Hermes. Aqui a gente tem os nossos níveis, então cobre, prata, ouro, diamante e olímpico. E aqui embaixo, basicamente, todas as nossas conquistas. Isso aqui não é nada demais, para ser sincero, é basicamente um painel em que você pode ver o que você alcançou junto com o Hermes. Eu acho bem legal, mas enfim, não influencia em questão de performance, nem nada do tipo. É mais para você ter um painel visual, para você ver o quanto você avançou no seu uso aqui dentro do Hermes. Então, por exemplo, a gente tem essa tarefa aqui, coordenar trabalhos delegados a um agente. Aqui a gente não obteve, então, nenhum distintivo, a gente não tem nenhuma tarefa ainda, logicamente, porque esse sistema é novo. Aqui a gente tem 52 descobertas, 8 conquistas secretas, enfim, assim vai indo. Mas beleza, agora que você já entendeu tudo sobre como que o Hermes funciona, como que funciona o painel dele, cada parte, a gente vai avançar para a configuração do nosso WhatsApp. Para isso, você pode vir aqui em Channels, desce até aqui embaixo em WhatsApp, pode ativar. E já é importante falar para vocês, isso aqui é uma API não oficial do WhatsApp. Caso você queira utilizar a API oficial, você vai precisar vir aqui embaixo, mas é uma conexão um pouco mais complicada. O que é a minha opinião sobre isso aqui? Eu que trabalho muito com o WhatsApp, tenho dezenas de projetos de WhatsApp entregues. Acho que nesse caso não vai ter problema a gente utilizar a API não oficial, porque é só um agente interno. Ele não vai estar fazendo disparos efetivamente, não vai estar contatando pessoas e nem vai receber um grande número de contatos por dia. É só um agente que eu ou você com a sua equipe vai poder utilizar. Porque quando a gente utiliza APIs não oficiais do WhatsApp, a conexão é através de QR Code, como vocês podem ver, como se fosse a conexão com o WhatsApp Web, a gente tem o risco de tomar banimento, por causa que isso logicamente não é uma ferramenta oficial da Meta. O grande problema da gente utilizar uma ferramenta não oficial como essa seria se a gente fosse fazer disparos ativos. Então, vou pegar uma lista de contatos e utilizar essa API não oficial para contatar eles. Mas como esse não é o caso, como eu falei, só um agente interno que eu e poucas pessoas vamos utilizar, não tem problema. Então, assim que vocês habilitarem esse canal do WhatsApp aqui, eu recomendo que vocês venham e deem esse reiniciar gateway aqui para a gente reiniciar o nosso Hermes e ele já ter essa conexão ativa. Para aí sim, depois a gente prosseguir com o processo de conexão. Eu cliquei nesse botão de reiniciar gateway aqui e a gente teve esse erro. WhatsApp enabled but not paired. Então, no caso, a gente ativou esse canal, mas a gente não fez o pareamento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pode vir aqui no seu terminal da Hostinger, vem aqui em terminal. E aqui dentro do terminal vai ser um processo bem simples, não precisa se assustar, a gente vai rodar esse comando aqui só. Se você quiser, pode pausar a tela, tirar um print disso aqui e pedir para o Cloud ou para qualquer outro modelo de IA copiar esse texto para você. Com isso aqui em mãos, é só você dar um Enter, que ele já faz todo o processo automaticamente. Como é que vai funcionar isso aqui para você? Depois que você rodar esse comando, ele vai fornecer duas opções para você. Ele vai basicamente pedir se você vai utilizar o WhatsApp com o Hermes, você vai falar que sim, e vai te dar duas opções.
A primeira sendo você colocar o Hermes em um número separado, que é a opção recomendada e também a opção que eu escolhi, e a segunda em você conversar com o Hermes através do seu próprio número, então como se fosse um self-chat que ele chama. Mais uma vez, eu recomendo que você vá com a primeira opção, sempre melhor e mais fácil de lidar com um número separado, e depois disso você vai colocar quais números você quer permitir que o Hermes tenha interação. Como eu falei, você pode configurar para nem todas as pessoas poderem entrar em contato com o seu Hermes. Então, no caso, eu liberei só para o meu número. Se você quisesse colocar mais algum, por exemplo, só você e sua equipe, você pode colocar o número deles entre vírgula também, que funciona. E caso você queira deixar liberado para todo mundo, é só colocar um asterisco que o processo funciona normal. Por que não apareceu para mim as mesmas etapas que está aparecendo para você agora? Porque eu tive um problema aqui no meu terminal, que quando eu fui rodar esse primeiro comando, ele não rodou com o usuário root. Então, enfim, deu todo um problema aqui que eu tive que corrigir junto com o Cloud, mas enfim, caso você tenha alguma coisa nesse estilo, é só você ir pedindo auxílio do Cloud que ele já vai te ajudar a resolver isso bem rápido, então não precisa se assustar. Depois no final você vai chegar na mesma etapa que eu estou agora. Aqui é só você dar um N e clicar um Enter. Feito isso, você já vai ter instalado todas as dependências da API do WhatsApp no seu servidor e agora é só você escanear o QR Code que está aparecendo aqui para você. Tendo o seu WhatsApp em mãos, é só você ir em configurações, dispositivos conectados, conectar dispositivo e aí sim você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui no terminal. E deu certo, o WhatsApp pareado com sucesso, como vocês podem ver, agora a gente já tem o Hermes integrado com o nosso WhatsApp. Beleza, a gente finalizou o processo de conexão, só que quando a gente volta aqui dentro do painel do Hermes, como vocês podem ver, o WhatsApp ainda está como desconectado e o Gateway está como parado. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, pode vir aqui de volta, abre mais um terminal aqui na Hostinger e a gente vai precisar rodar mais um comando. Então aqui dentro do terminal você vai colar esse comando aqui. Mesma coisa de antes, tira print, manda para uma IA e pede para ela te dar esse comando por escrito, ou também pode copiar isso aqui manualmente. Com isso em mãos é só dar um Enter. E agora sim, se vocês derem um F5 aqui na página, como vocês podem ver, o WhatsApp conectado e aqui o Gateway a executar. Ele retornou esses comandos, então instalando as dependências do WhatsApp, dependências instaladas e Bridge, que no caso seria a conexão pronta. Então eu já mandei um oi aqui no WhatsApp e ele me respondeu normalmente. O que pode ser um problema para vocês, pessoal? Quando eu fui fazer a conexão com o Hermes a primeira vez, eu cadastrei o meu número de telefone como usuário permitido, que eu poderia mandar mensagem, só que ao invés de ele enviar o meu telefone, quando a gente mandava uma mensagem, o Webhook recebia um LID do meu número. Eu não entendo muito bem como que isso funciona, para ser sincero, do WhatsApp, mas ao invés de ele enviar o meu número, ele enviava um identificador do meu número. E porque esse identificador não estava cadastrado lá no Hermes, ele acabava não identificando e bloqueava o meu contato. Então, caso o Hermes não esteja respondendo vocês no WhatsApp, esse pode ser um dos motivos. Em 95% das outras vezes, provavelmente é só você refazer a conexão do seu WhatsApp, escanear o QR Code novamente, ou reiniciar o Hermes que já vai voltar a funcionar normal. Mas enfim, agora ele já está funcionando aqui diretamente do nosso WhatsApp. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do nosso Hermes é atualizar aquele arquivo soul.md dele, que é basicamente o System Prompt, uma instrução de como que ele deve se comportar, o que ele deve fazer e etc. Eu quero que ele haja como se fosse o sistema operacional da Adept. Então ele vai ter todos os nossos softwares conectados, nossa memória, todo o nosso conhecimento e contexto, e vai ser um assistente pessoal nosso. Quero que você atualize o seu arquivo soul.md para se comportar como o nosso sistema operacional de IA aqui da Adept. A Adept é a minha empresa de consultoria de inteligência artificial. Nós, posteriormente, vamos conectar todos os nossos aplicativos que nós utilizamos aqui com você. Então, ClickUp, Asas e demais ferramentas que nós utilizamos. E quero que você seja o segundo assistente pessoal da empresa. Que você contenha todas as informações e seja possível de trabalhar como se realmente fosse um funcionário nosso. Eu uso um software de transcrição open source também chamado Handy. Handy, que você pode instalar no seu computador e ele já faz a transcrição automática para você, por causa que eu passo basicamente o dia inteiro conversando com o Cloud, então para mim vale muito mais a pena eu ficar falando do que escrevendo, porque é muito mais rápido. Claro que a gente sempre vai ter algumas correções para fazer, porque ele não entende muito bem algumas palavras em inglês, mas enfim, isso é muito mais rápido do que a gente fosse escrever mesmo. Enfim, dei uma melhorada aqui no prompt, corrigi algumas palavras, adicionei aqui o workspace e etc, e já vou enviar isso aqui para ele. Essa aqui é uma das funcionalidades daquele harness que eu expliquei para vocês anteriormente. Como vocês podem ver, ele está aqui executando ações, então ele buscou o arquivo soul.md, ele está lendo o arquivo, mas claro, ele continua aqui trabalhando. E a execução em si só vai finalizar quando ele realizar o trabalho que eu solicitei. Mas para ele realizar esse trabalho, claro, ele precisa fazer todas essas etapas, de procurar o arquivo, ler o arquivo, depois editar, e aí sim gerar uma resposta final. Como eu falei, ele trabalha em looping até que ele finalize o que ele foi solicitado para fazer. E finalizou esse processo, mas antes disso ele me mandou isso aqui. Perfeito, deixa eu ler o atual e criar um soul.md completo para a Adept. O seu MD atual é bem básico. Então aqui, feito o seu MD da Adept foi criado com sucesso, aqui está um resumo do que eu coloquei. Identidade, assistente de IA oficial da Adept, um funcionário virtual da empresa. O que está definido, personalidade, responsabilidades,
ferramentas, sessões e instruções de comunicação. Até uma explicação de como funciona o Soul.md é carregado em toda a sessão automaticamente. E ele define quem eu sou e como eu trabalho. Então, exatamente como eu falei para vocês. Sempre que a gente manda uma mensagem, o Soul.md, a memória, as ferramentas e etc. são carregados nessa execução para esse agente. Então, toda mensagem que você manda, todos esses arquivos são carregados diretamente no contexto dele para, claro, ele conhecer você, conhecer a sua empresa, lembrar do que você falou e tudo isso que a gente falou até agora. E olha só que legal que eu fiz agora. Mandei aqui o meu site, falei, leia as informações do meu site acima para entender um pouco melhor do que fazemos. Ele foi utilizar essa ferramenta aqui para buscar o nosso site diretamente e viu que ele não conseguiu acessar as informações. Para isso ele começou a executar algumas funções e o que aconteceu aqui é para a gente precisar aprovar ou recusar o comando que ele solicitou. Porque isso aqui é uma funcionalidade de segurança para a gente ter controle sobre o que o Hermes está fazendo dentro do nosso sessão. Então ele começou a executar alguns comandos para poder buscar o conteúdo do meu site diretamente. E aí sim, ele nos solicitou aqui esses comandos para aprovação ou também para negar. Isso aqui é muito importante em questão de segurança para você entender o que o seu Hermes está fazendo e também para você ter um pouco mais de controle. Se eu visse que ele estava fazendo alguma coisa de errada aqui, claro, a gente poderia recusar esse comando e nada de errado teria acontecido. Não que seja algo muito perigoso, mas enfim, é sempre bom a gente ter esse controle a mais para entender o que ele está fazendo e também para ter controle sobre as decisões no geral. A gente pode aprovar ou também recusar o que ele está querendo fazer. Precisei aprovar 2 vezes. E no fim, ele chegou aqui a uma resposta. Agora aprendi as informações sobre a Dept, vou atualizar o Soul.md com tudo que aprendi e ele continuou nesse looping trabalhando com as informações que ele buscou, atualizou a memória e etc. Olha que legal, salvou também essas informações na memória persistente para ficar ainda mais afiado. E agora no Soul.md tem todas as informações quanto à nossa empresa. Então o propósito da empresa, implementamos IA para empresas crescerem sem precisar contratar mais, metodologia, então auditoria, identificação, construção e treinamento e monitoramento, que é exatamente o que a gente faz, diferenciais, mais de 20 clientes, isso aqui está errado, é mais de 20 setores, que seriam mais de 80 clientes, mais de 5 países, mais de 20 setores, aqui está certo. Resultados em 30 e 90 dias, funciona com softwares legados. Clientes do site, Grupo Comexim, Puripilates, Cacto, Prefeitura de Manaus, Comum, Dimensões da Prefeitura de Chapecó e Superconnect. Aqui dados cadastrais e agora ele tem todas as informações sobre a nossa identidade e etc. E olha que legal que ele fez aqui também. Isso aqui é o que eu comentei com vocês lá no começo, que ele tem aquele looping de ir melhorando cada vez mais com o tempo. Ele se torna mais inteligente de forma automática. Então sempre que a gente passa uma tarefa difícil para ele fazer, ele vai criar uma skill, então aquela receita de como realizar aquela tarefa de forma automática. E foi exatamente o que ele fez aqui. Ele criou esse skill aqui para auto-aprimoramento, como vocês podem ver, para extrair conteúdo aqui de sites. Então sempre que eu mandar um site para ele, ou também que ele precisar acessar o meu site de novo, que ele não consiga buscar diretamente o site através daquela skill de navegador, como foi lá no começo, ele vai utilizar essa skill que ele criou agora para buscar essas informações. Então é justamente aquilo que eu falei para vocês lá no começo, ele se torna cada vez mais inteligente conforme você vai utilizando ele ao longo do tempo. O próximo passo que eu vou fazer agora vai ser conectar o meu ClickUp, porque eu quero mostrar para vocês ao vivo como ele pode interagir com os softwares que a gente utiliza. Então aqui, ó, e olha só, pessoal, eu fiz essa pergunta aqui só para mostrar para vocês como que ele se comporta. Eu perguntei como conecto o ClickUp aqui com você. Então ele fez algumas buscas aqui no GitHub, eu aprovei os comandos, e aqui ele me falou 2 formas principais de conectar o ClickUp aqui comigo, usando o MCP. Por que eu fiz essa pergunta? Tem muita gente que é bem iniciante que assiste os meus vídeos, e o que eu preciso explicar para vocês? Nunca mandem credenciais, chaves de API, token diretamente para o Hermes aqui no chat e para qualquer outra IA. Sempre que você for adicionar um conector ou alguma nova funcionalidade, alguma ferramenta, etc., você precisa fazer isso via terminal, como tem esse comando aqui. Não é seguro a gente fornecer credenciais sensíveis diretamente para uma LLM, no caso um modelo de IA. Para isso, lá dentro da nossa VPS ou do seu projeto, vai ter um arquivo .env. Dentro desse arquivo .env você vai colocar lá, por exemplo, ClickUp API Token, a chave de API do ClickUp, e você vai colar o valor dela do lado. E aí sempre que a gente for fazer uma requisição que precise desse token, vai fazer alguma ação no ClickUp, ele vai mencionar esse campo lá dentro desse arquivo. Explicando de forma simples é isso. Então ele não vai ter acesso à credencial diretamente, ele só vai mencionar o campo dentro desse arquivo .env que contém essa credencial. Eu fiz essa pergunta aqui só para ver o que ele respondia. Também perguntei, não podemos conectar via API diretamente, sem precisar de MCP? Ele respondeu que sim, e é muito mais direto. Então, como eu falei para vocês, vocês não precisam utilizar somente o MCP, vocês podem fazer outros métodos de conexão também. Ele criou uma skill para listar workspaces dentro do ClickUp, listar spaces dentro de um workspace, listar tasks, criação de tasks, atualização de tasks, então tudo quanto a API do ClickUp, ele já criou skills automaticamente para ensinar, entre aspas, a sempre que ele for utilizar essa requisição, como que ele tem que fazer. E como eu falei para vocês, ele está pedindo para eu mandar o token diretamente via WhatsApp aqui para ele. Eu não vou fazer isso, eu vou adicionar diretamente lá no arquivo. E justamente para a gente não enviar esse token diretamente para ele, eu mandei, me dê o comando para adicionar o token do ClickUp lá no .env.
Ele me deu o comando e falou, mas atenção, esse arquivo tem permissão 600. Só você ler e o Hermes carrega ele automaticamente. Então é justamente como eu falei para vocês anteriormente. O Hermes não tem acesso diretamente ao nosso token. Sempre que ele for precisar fazer uma requisição que utilize esse token, o arquivo vai ser carregado automaticamente. E eu vou fazer esse processo de adicionar a chave do ClickUp lá no ponto env junto com vocês, para caso depois vocês queiram colocar mais conectores ou etc, vocês já saibam como fazer. Então a primeira coisa é vir aqui no terminal de novo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui dentro é acessar o container em que o Hermes está armazenado. Então você vai utilizar esse comando aqui. Mesma coisa de todas as outras vezes, tira print disso aqui, pede para amanhã te dar o comando por escrito ou também copia manualmente. Pode dar um Enter. Como vocês podem ver, o nome da localização já mudou. Tem aqui esse opt Hermes aqui no final agora. Agora a gente precisa abrir o arquivo .env diretamente. É aquele arquivo que vai armazenar as nossas credenciais, como eu expliquei para vocês. Usa esse comando aqui, nano optdata.env e dá um Enter. Pessoal, logicamente, grande parte da minha tela agora vai estar borrada porque tem as minhas credenciais aqui, então eu não posso ficar mostrando isso para vocês. Mas a gente já está aqui dentro do arquivo. O que a gente vai fazer agora é colocar nossa chave de API do ClickUp. O formato das credenciais nesse arquivo é sempre o mesmo. A chave, o igual e o valor dessa credencial. Então, como vocês podem ver aqui em cima, tem o WhatsApp e Allowed Users, então quem pode falar com o Hermes tem aqui essa chave, o igual e aqui o valor de qual número que pode falar, então no caso o meu número. Caso você também queira conectar o ClickUp especificamente, você vem aqui em cima do seu perfil, vem em configurações, depois desce aqui embaixo em API da ClickUp. Aqui você vai ter duas opções, copiar caso você esteja utilizando esse token pela primeira vez, ou regenerar, como é o meu caso, caso você já tenha utilizado a API do ClickUp anteriormente. Eu não vou regenerar isso aqui porque senão vai desconectar um monte de serviço que eu tenho utilizando o ClickUp, mas enfim, é bem simples, é só você clicar em um desses dois botões, copiar, que você já vai ter acesso à chave diretamente. Com isso, você vai colar o valor da chave aqui do lado e vai dar os próximos comandos que eu vou te falar agora. Depois que você colar sua chave, você vai dar um Ctrl O, como tem o comando aqui embaixo, para escrever aqui no arquivo, vai dar um Enter para confirmar e um Ctrl X para sair. Feito, já colei minha chave aqui, dei exatamente esse comando, Ctrl O, dei um Enter e agora vou dar Ctrl X e a gente finalizou o nosso trabalho aqui dentro. Agora você vai dar esse comando aqui para sair de dentro do container do Hermes. Exit, bem simples, só 4 letrinhas. Com isso aqui pode dar um Enter. Agora, como vocês podem ver, a gente voltou diretamente para a raiz do nosso servidor, antes de a gente entrar aqui nessa localização do container. E agora a gente precisa reiniciar esse container do Hermes para garantir que ela receba a nossa credencial, essa atualização que a gente fez. Para isso, você vai colar esse comando aqui, docker restart e aqui o nome do container do Hermes. Com isso aqui, é só a gente dar um Enter e fica tranquilo que isso aqui não desconecta o seu WhatsApp. Feito, demora de 5 a 10 segundos e está feito isso aqui. Agora a gente vai lá testar diretamente a conexão do ClickUp no Hermes. Pessoal, uma dica que eu posso dar para vocês. Caso vocês estejam sem saber como utilizar o Hermes, é só vocês darem esse comando aqui, /help. Assim ele vai enviar para vocês todos os comandos que vocês têm disponíveis para utilizar. Sempre que você quiser dar um comando para executar alguma ação diretamente, é só você colocar um barra e aí o nome do comando como tem aqui. Para isso, então, como vocês puderam ver, é esse comando para a gente iniciar uma nova conversa, uma nova sessão, é /new. Então, a gente vem, /new. No caso, ele está pedindo agora a confirmação para a gente apagar o histórico de conversa atual. Apagar não, deixar de lado, porque a gente vai começar uma nova conversa. Então a gente pode aprovar ou cancelar. Eu vou aprovar. Sessão reiniciada, aqui o modelo, provedor e o contexto, 1 milhão de tokens. Vamos fazer o teste do ClickUp então. Quero que você busque quais tarefas o Bernardo Souza tem aberto no ClickUp. Um negócio legal que a gente pode fazer, pessoal, é conectar o WhatsApp como se fosse o nosso canal principal, a partir desse comando set home aqui. Então sempre que a gente colocar um cron lá dentro do painel do Hermes, por exemplo, e manda um lembrete amanhã às 9 horas da manhã, ele vai direcionar esse cron aqui para o WhatsApp. Pessoal, depois de alguns approves que eu tive que dar aqui no WhatsApp, ele conseguiu acessar o meu ClickUp. Então tem aqui todas as informações quanto ao que eu solicitei, aqui o e-mail do Bernardo Souza, que é um dos nossos desenvolvedores, aqui as tasks dos nossos clientes que a gente passou para ele fazer. Logicamente eu vou ter que borrar tudo isso aqui porque tem informação confidencial, mas enfim, ele já está conseguindo acessar o meu ClickUp. Só que foi um processo um pouco demorado, então eu tive que dar vários approves, ele deve ter gastado bastante token, então eu quero criar uma skill para isso. Mas a parte boa é que, como vocês puderam ver, ele já está conseguindo acessar o nosso ClickUp diretamente via API, sem precisar de MCP, nem nada do tipo. A gente só adicionou a chave lá no nosso ponto .env e ele já está conseguindo fazer a requisição. Só isso aqui provavelmente está errado. Total de tasks criadas por ele, 300, 3 páginas de 100, mas enfim. Para a primeira vez que a gente está utilizando isso aqui tá bom. Agora a gente vai padronizar esse processo para não acontecer mais esse tipo de erro. Também atualizou a memória dele e criou mais uma skill ClickUp Adapt. Quero agora que você crie uma skill chamada Relatório Dev. Sempre que eu pedir para você utilizar, você deve trazer as tarefas que estão abertas desse desenvolvedor específico lá dentro do ClickUp. Inclua o nome da tarefa, status, quais estão atrasadas, a prioridade, nome,
e agrupe e me dê uma lista. Não inclua o nome do cliente, apenas o nome das tarefas. Também quero que você salve os IDs que você utilizou na última requisição do ClickUp, por exemplo, ID do Workspace, ID dos desenvolvedores e etc., ID das listas, para não precisar ficar utilizando as mesmas requisições todas as vezes para buscar esses identificadores. Já tenha isso salvo em documento. Beleza, fiz algumas correções no texto aqui e já vou mandar diretamente para o Hermes. Beleza, então a skill foi criada. Vamos reiniciar essa conversa e pedir para ele testar isso mais uma vez. Mandei aqui um /new então, mais uma vez pedi um approve, e se você quiser você pode mandar esse comando always, que daí quando você for reiniciar a sua sessão, você não precisa toda vez digitar esse approve, ele vai já vai trocar a sessão automaticamente. Beleza, então mandei esse texto, use a skill relatório dev para o Jean, e ele já me trouxe aqui todas as informações quanto a ele. Claro que eu vou ter que borrar isso. Mas ele está buscando certinho, porque tem aqui backlog de desenvolvimento, que é o nosso espaço no ClickUp, que tem todas as tarefas quanto aos clientes, mas tem uma tarefa num espaço antigo ainda que a gente tinha. Mas enfim, isso aqui está funcionando perfeitamente. Então, criação de skills e esse auto-aprimoramento também já estão funcionando. E fiz mais um teste aqui, pessoal. Queria testar o cron dele agora. Então, mandei a Gene um lembrete para você me enviar aqui no WhatsApp para daqui 5 minutos para eu lembrar o Jean dessas tarefas. Então, ele criou esse cron e pronto, a gente tem um lembrete para você daqui 5 minutos. Tá aqui, fala Enzo, só um toque as descrições das tarefas que o Jean tem em aberto. Então a questão dos crons também está funcionando normalmente. Tanto que se a gente vier aqui dentro do painel do Hermes, aqui em cron, a gente tem tarefas agendadas, a gente tem essa tarefa aqui. Lembrete Jean, tarefas pendentes, o status scheduled, então no caso agendado. Aqui o agente que vai realizar é o agente default, porque a gente não tem nenhum outro que a gente criou, mas a gente poderia colocar um outro agente, caso a gente quisesse, como eu falei, o agente de codificação, de conteúdo, enfim, para realizar essa tarefa específica. E aqui descrição. Envie uma mensagem para o Enzo, o usuário desta conversa, lembrando dele lembrar o Jean sobre as tarefas do ClickUp. Uma vez em, aqui a data. Eu quero fazer mais um teste agora, eu quero fazer um teste de conhecimento. Um ponto fraco do Hermes, na minha opinião, é que ele não tem uma base de conhecimento nativa, digamos assim. Ele não tem um RAG, não tem um wiki, nada desse tipo para a gente utilizar. O que a gente tem aqui é busca agêntica somente. Então, se a gente subir um arquivo aqui diretamente no projeto dele, ele consegue utilizar uma função para ir buscar esse arquivo. Mas quando a gente pensa numa base de conhecimento gigante para muitos documentos da empresa, acaba que não faz muito sentido em questão de custo, porque fica muito mais lenta a busca e também fica muito menos precisa e muito mais cara. Porque pensa o seu agente já tendo que ler entre 100 documentos para encontrar qual que é o texto certo que ele precisa utilizar para te responder. Logicamente, vai ficar um processo muito mais lento, muito mais caro e com muito menos qualidade, por causa que ele vai perder muito contexto durante esse processo. Enquanto que se a gente tivesse um RAG, caso você não saiba, basicamente a gente vetorizar um documento, e aí sempre que a gente fizer uma pergunta, essa pergunta vai ser também transformada em vetores e vai ser trazida, entre aspas, os vetores mais próximos em questão de similaridade a essa pergunta. Explicando da forma mais simples possível é isso. Então, basicamente, a gente faz uma pergunta e o sistema traz os pedaços de texto mais relevantes em questão de similaridade para responder aquela pergunta. Como o Hermes não tem isso, ele só tem busca agêntica, caso você queira fazer uma base de conhecimento um pouco maior, como se fosse um RAG, você vai ter que fazer isso na mão, vai ter que criar você do zero. Mas enfim, como ele usa busca agêntica, para poucos documentos ele vai funcionar bem. Então vamos vir aqui em Files e vamos vir aqui em Upload para a gente fazer esse teste. E perfeito, eu fiz upload de um documento de ofertas da Dept. Eu pedi para ele quais são e falei para ele não falar valores, apenas o que a gente entrega em cada. Então ele executou essas funções de busca do arquivo, encontrou e extraiu o conteúdo. E aqui no final, pronto, aqui estão as 3 ofertas da Dept com o que entregamos em cada uma. A primeira é um infoproduto que a gente não lançou ainda, a gente vai estar lançando no próximo mês, acredito eu, onde eu vou fazer aulas de implementação de empresas como essa aqui do Hermes, N8N, Chatwood, Cloud Code, etc. A segunda sendo o cérebro operacional, que é basicamente uma versão personalizada do Hermes, com muitas melhorias. Enfim, a gente vai fazer essa implementação para empresas. Inclusive, se a sua empresa tem interesse nisso, você pode entrar em contato com nós através do primeiro link na descrição do vídeo. E a terceira oferta, a consultoria, que é o que a gente faz atualmente, que é a implementação personalizada de IA para empresas. Então essa busca agêntica aqui já está funcionando. O que eu recomendo para você, caso você vá colocar vários documentos? Você cria uma pasta, faça upload de todos os documentos que você quer que ele tenha conhecimento dentro dessa pasta e você instrua no soul.md, no system prompt dele, que dentro dessa pasta específica tem a base de conhecimento dele. Como eu falei, esse não é o melhor jeito de você fazer uma base de conhecimento para o Hermes, o melhor seria construir um RAG personalizado para ele, mas enfim, para poucos documentos isso vai funcionar e já resolve grande parte do problema se você colocar no soul.md e colocar isso numa pasta.
Beleza, pessoal, então a gente fez quase tudo. A gente testou skill, a gente criou skills, a gente atualizou o Soul.md, a gente viu o loop de auto-aprimoramento do Hermes, a gente criou aqui integração com o ClickUp, a gente fez teste de base de conhecimento, a gente fez praticamente tudo. Claro que você pode ir avançando muito mais com o tempo e tornando o Hermes cada vez mais completo para o seu negócio, porque é justamente esse o sentido. O que a gente fez aqui agora é só a ponta do iceberg do potencial que essa ferramenta pode ter para a sua empresa. Mas o próximo passo agora é a gente subir isso no GitHub. Eu vou fazer esse passo a passo junto com vocês, porque a gente não pode arriscar perder tudo que a gente fez até agora. Porque é justamente o que eu falei para vocês anteriormente, conforme vocês forem colocando mais coisas no Hermes, ele vai se tornando mais valioso conforme o tempo. Todas essas conversas, todas essas skills, todo esse histórico, isso vai tornando ele um produto muito melhor para sua empresa conforme o tempo. Então imagina se você perde acesso à sua VPS, se a sua VPS dá um problema, ou se você, enfim, teve um incêndio, qualquer coisa. Você tem que ter um backup desses dados salvos para você poder reativar ele em algum momento, caso você queira. O GitHub, caso você não saiba, é basicamente um software para controle de versão de arquivos. Explicando da forma mais simples possível. A gente vai pegar tudo isso aqui que a gente tem dentro do Hermes, literalmente tudo, e a gente vai jogar para um sistema de backup automático no GitHub. E mais uma vantagem da gente fazer isso é justamente esse controle de versão do GitHub. Porque imagina que você fez alguma alteração na sua IA e ficou terrível, não está mais funcionando bem. Você pode só falar para ele, volta para a versão antiga que já vai voltar a funcionar como era antes. Para isso você vai precisar criar uma conta no GitHub. É totalmente gratuito. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Assim que você tiver criado a sua conta, você vai cair aqui dentro. O próximo passo que você vai fazer é vir aqui nesse mais e clicar em novo repositório. Repositório é basicamente onde você vai armazenar os seus arquivos, dados e etc. Aqui dentro você coloca um nome, eu vou colocar Hermes Agent Backup. Aqui embaixo, na configuração, você precisa ter certeza que você trocou para privado, não deixe isso como público, e depois disso é só vir aqui em criar repositório. Beleza, agora com o repositório criado, o próximo passo é a gente pegar o nosso token de acesso. Para isso, vem aqui em cima e abre as configurações de uma nova aba, para a gente não fechar essa aba do repositório. Aqui você vai descer até aqui embaixo, vem em Developer Settings. Agora você vai vir aqui embaixo nessa opção Personal Access Tokens e vem nessa primeira opção. Gera um novo token. O nome do token eu vou colocar Hermes Agent Token, pode colocar o repo também para falar que é do repositório. Aqui a expiração agora, eu vou colocar que não expira. Se você quiser, você pode colocar um token que expira depois de 7 dias, 30 dias, 60 dias. Mas no seu caso, eu acho que não faz muito sentido, porque o objetivo é a gente ter um projeto realmente duradouro com esse Hermes, para ele ir melhorando cada vez mais com o tempo. Então não faz sentido a gente colocar a data de expiração. Então vou deixar sem expiração. Aqui embaixo você vai selecionar essa terceira opção. Aqui basicamente a gente está criando uma credencial que só tem acesso ao nosso repositório do Hermes. Então a gente não vai dar acesso ao nosso agente a nenhum outro repositório que a gente tem aqui dentro da nossa conta. Basicamente então o Hermes vai poder controlar esse projeto exclusivo do GitHub. Os outros que a gente tem na nossa conta ele não vai ter acesso. Eu não vou mostrar isso agora porque tem outros repositórios aqui na minha conta, mas enfim, abre essa lista e seleciona o repositório que a gente criou. Feito, selecionei, como vocês podem ver, tem aqui Hermes Agent Backup, aquele repositório que a gente criou aqui em cima. Agora a gente precisa adicionar as permissões que esse token vai ter aqui dentro do nosso repositório. Para isso, vem aqui, pesquisa Contents e dá esse acesso aqui, Read and Write. Basicamente o que a gente está fornecendo esse token é o acesso para ler e escrever arquivos dentro do nosso repositório. Feito isso, pode vir aqui em gerar token mais uma vez. Beleza, copia esse token. O que a gente vai fazer agora é voltar para o nosso terminal. Aqui no nosso terminal, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar esse comando aqui, para a gente acessar o container do nosso Hermes mais uma vez. Dentro do container do Hermes, você vai mandar esse comando aqui, Hermes config set github _token. Aqui você cola o seu token do GitHub e dá um Enter. E como vocês podem ver, deu certo o set GitHub token no .env, naquele mesmo arquivo que eu falei para vocês anteriormente, que armazena as nossas credenciais. É importante falar que vocês também podem adicionar mais valores, mais credenciais dentro do .env nessa mesma maneira. É só acessar aqui o container do Hermes e depois colocar Hermes config set e aqui o nome do token que você quer colocar. A gente podia ter feito esse processo com o ClickUp anteriormente, mas eu quis mostrar os dois jeitos para vocês. E agora que a gente adicionou essa chave, a gente precisa reiniciar o Hermes. Então para isso a gente faz esse comando aqui, Hermes gateway restart e dá um Enter. Esse comando aqui só funciona, pessoal, esse Hermes gateway restart dentro do container do Hermes. Lembra que quando a gente estava reiniciando anteriormente, nos comandos mais antigos da aula, eu estava utilizando um comando diferente. Isso é porque a gente estava fora do container, então é um pouco diferente os comandos que a gente tem que mandar. Mas enfim, só para vocês saberem essa diferença. Com isso aqui feito, podem fechar esse terminal. Beleza, e agora a gente vai testar se isso aqui está funcionando. Então pode copiar o link desse repositório. E agora eu vou rodar o seguinte comando para o Hermes. Eu te dei acesso a um token do GitHub do repositório acima lá no .env. O que eu quero que você faça é um backup da nossa configuração atual do Hermes lá no GitHub.
Salve todas as informações necessárias e não inclua nenhuma informação sensível, como tokens, credenciais e etc. E perfeito, pessoal. Backup realizado com sucesso. Aqui está o resumo do que foi salvo no repositório Enzo Panaroto Hermes Agent Backup. Então, arquivos incluídos, sem nenhuma credencial, config.config.yaml, soul.md, memória, cron/jobs, as skills, ofertas, não incluído por segurança, o .env e o state.db, que no caso são os logs, sessões e caches. Tanto que se você vier aqui no seu repositório mais uma vez agora e der um F5, você vai ver que já tem todos esses arquivos populados aqui dentro. Então se a gente vier aqui no nosso soul.md, a gente consegue ver tudo quanto à personalidade do nosso agente, tudo que o agente escreveu sobre si mesmo para o agente que seria interno aqui da Adept. Então tem aqui Adept Assistente Dia Corporativo, Identidade e Personalidade, sobre Adept, Propósito, etc. Enfim, todas as informações sobre a minha empresa, responsabilidade do agente. E o que você pode fazer agora? Você pode mandar um prompt para o próprio Hermes para ele salvar na memória dele e falar, por exemplo, sempre que você fizer alguma atualização significativa, eu quero que você vá lá e suba esses arquivos automaticamente para o GitHub. Então sempre que você fizer uma mudança muito grande, ele já vai fazer essa população de dados automaticamente aqui dentro, sem que você precise ficar fazendo essa rotina manualmente. E também você pode colocar um cron para uma vez por semana, por exemplo, todo sábado de madrugada, ele vai lá e mandar todos os arquivos também automaticamente nesse backup aqui do GitHub. E como eu falei anteriormente, isso aqui deixa como repositório privado, não compartilha com ninguém. Esse vídeo aqui cobriu tudo o que você precisa para começar a utilizar o Hermes no dia a dia da sua operação. Desde a instalação dele numa VPS, entender como ele funciona, como que ele se diferencia, skills, atualização do soul.md, base de conhecimento, tudo para você ter um agente funcional especificamente para a sua empresa, você tem como necessário aqui nesse vídeo. O que eu recomendo como próximo passo para você? Continue usando o Hermes diariamente. Como eu falei diversas vezes aqui nesse vídeo já, quanto mais você utilizar, quanto mais informação você mandar para ele, quanto mais conectores você colocar, mais inteligente ele vai se tornar ao longo do tempo. E eu te garanto que depois de alguns dias de uso, você já vai ver um grande ganho de produtividade e eficiência no seu trabalho diário. Porque simplesmente esse agente que consegue executar basicamente tudo que você consegue fazer e tem conhecimento sobre toda a sua empresa. Tanto que eu uso ele basicamente o dia inteiro, todos os dias aqui na minha empresa. E se você quiser uma implementação personalizada do Hermes Agent especificamente para o seu negócio, você pode entrar em contato com nós através do primeiro link na descrição do vídeo. Com isso, você vai ter uma versão muito mais completa e inteligente do Hermes para utilizar no seu dia a dia. A gente implementa, configura, conecta com todos os seus softwares, treina ele conforme o seu trabalho e entrega pronto para você utilizar no seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.